Bem-vindas ao podcast Donas. Eu sou a Verônica Ota, a dona da Amiga do Pastel e host aqui do podcast Donas, uma das hosts, né? E antes de a gente começar, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um dos nossos patrocinadores, o Investidor no Japão. É o que faz isso acontecer, né? A gente vai deixar os links embaixo para vocês ir lá e conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho deles, tá? Agora, se apresentem, meninas. Suzy. Olá, eu sou a Suzy Terui, eu sou mentora de finanças. Aqui você vai encontrar um bom papo com histórias de sucesso. E eu sou a Mari Kawabata. Dona! É que eu atropelei a ver. Vai, Fica assim mesmo. Eu sou a Mari Kawabata e... Bom, sou empreendedora, tenho um ateliê de costura, como todos conhecem, mas quem não conhece, me segue lá para conhecer. E por falar em história de sucesso, hoje a gente tá com uma convidada muito especial. Né? É a Li Fukuda. Li Fukuda, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado. Né? Não, imagina. É um prazer estar aqui. Como eu falei, né, anteriormente, a Suzy já é amor de longa data. Até rolou um ciúme. Porque ela Não falou na precisa. minha cara e mandou coraçãozinho pra Suzy. Mas é que Tem Li pra todo mundo, gente. eu acho que eu sou muito... Tem gente que fala que eu sou muito reservada, tem gente que fala assim que... Ai, tem gente que tem medo de falar comigo, se você quer saber. Sério? Verdade. E não é, né, Suzy? Não, é, nossa. assim, sou super simples. É até estranho ouvir isso. Aham, porque eu te achei super simpática. Não, né? Mas acho que é porque a gente estava num ambiente que tinha a Suzy, assim, como amiga, né? Em comum. Não. Eu vou pedir pra você se apresentar, Tá. né? Fazer uma apresentação de quem é a Li Fukuda. Tá. Eu me perdi de novo, porque quem sou eu, né? Bem, em relação profissional, eu trabalho com psicoterapia, né? Psicanálise, os aconselhamentos psicológicos. Eu também trabalho com uma linha de terapias alternativas. Então, tem um espaço lá em Nishio, espaço físico de atendimento, atendimentos online, tem pessoal que eu atendo Brasil, Estados Unidos também, de forma Legal. online. Então, assim, o pessoal pergunta por que eu tô sumida da rede. Eu tô trabalhando. Eu tô trabalhando. É difícil conciliar tudo. Tudo, É né? muita coisa, e né? filho, e casa, né? Então, pra gente que é mulher, eu acho que é um pouquinho mais... não que seja pesado, mas... Desafiador, né? Exatamente, o desafio é um pouquinho maior do que pro marido, eu acredito, né? Como mulher, claro que eu vou falar isso. Sim. E nós concordamos. Com certeza. E só tem donas hoje. Só donas. Então, assim, o meu trabalho, basicamente, é fazer com que você mude a sua percepção de vida e mude a sua vida com isso, né? Então, os atendimentos psicológicos. Agora, eu estou licenciada no Japão já tem 1 ano. Ai, que chique! Parabéns! Parabéns, legal. porque eu Olha, acredito gente, que não lindo. seja Não, uma olha coisa que legal. fácil. Não é fácil. Gente, ela eu tem a estudei carteirinha. pra caramba. Que legal. E nada como a gente tá Isso- conforme as leis daqui, né, Exatamente, menina? trabalhar bem certinho Que dentro de legal. Gente, mas isso é casa. uma conquista muito, Muito Muito grande. legal. Parabéns. Muito grande, porque na verdade várias vezes eu não passei na prova, né? Imagina que seja. mas é E que legal difícil, você não né? desistir. Mas assim, o meu problema não era a dificuldade do conteúdo, porque com Kirakira eu já tô trabalhando há 5 anos, assim, como empresa, né? Então, de conhecimento, estudo com pessoas do Brasil, estudo a gente já tinha o domínio, né? Sim. A Aham. prática também. O meu maior desafio foi a língua, Língua. né? A língua. Porque para você fazer um teste, né? Sim. Então esse foi o maior desafio para mim. Você falou no Kira Kira e eu sempre tive curiosidade de saber o que significa. O Kirakira foi muito legal, porque assim, eu sou multiuso. Eu tenho um amigo que ele fala assim, você faz muitas coisas. Eu falei, eu faço muitas coisas, mas eu vendo uma coisa só, que é a transformação do ser humano. É isso que eu vendo. Porque eu fiz isso na minha vida. E eu acredito que se você quiser ser melhor, se você quiser se melhorar, se você quiser mudança,
você consegue. Eu não consigo mudar se você não tiver força, se você não tiver vontade disso, né? Porque eu vou te dar caminhos, eu vou te dar técnicas, eu vou fazer a minha parte, mas eu sozinha não consigo fazer nada, né? Então, tudo que eu sei é colocado ali dentro do atendimento. E como que veio Kira Kira? Eu sou formada como massoterapeuta, né? Todo mundo diz que as minhas massagens são mágicas, mas, gente, cansa pra Aqui caramba você não fazer trabalha massagem. com isso, trabalha? Eu atendo. Dentro do aconselhamento, o cliente ele me paga mensal. E aí, dentro desse mensal, ele vem uma vez por semana. Nessa uma vez por semana, eu vou vendo o que agrega mais pra ele naquele dia. Que legal. Que legal. Por formação, a minha formação é administração, né? Eu formei em administração e agora em pedagogia. Então, como eu tenho formação em administração, as pessoas também não sabem resolver suas finanças, né, Suzy? A Suzy sabe bem disso. E sabe bem disso porque trabalha com isso, tá, gente? Falando o nome, palavras finanças, logo me vem à mente. Suzy. Sim. Suzy. Então, assim, como as pessoas têm muita dificuldade nisso, eu uso também esse conhecimento para organizar a vida financeira. Uau. Porque a nossa vida são feitas de pilares, né, gente? Sim. Então, é autoconhecimento, é o financeiro, é o religioso também. Eu não digo nem religioso, eu falo mais assim sobre espiritualidade, né? Então, tem que estar tudo ali, os 4 pilares tem que estar, né? Todo mundo, é igual alinhado, cadeira, né? Se ficar sem um pé, cai. Então, assim, voltando, quando eu tinha uns 17 anos, eu trabalhei como massoterapeuta, não tinha formação ainda. Aí, com 18 anos, porque eu já trabalhava há 1 ano nessa clínica, eles me deram, né, eu fiz um cursinho lá, e eles me deram lá o certificado como massoterapeuta. E aí, a princípio, foi esse aqui, que é o aqui do Japão também. Que legal, você tem então também. Também do Japão, né? Que o legal. Relaxation. Quando eu abri o meu coding foi como Relaxation, né? Então você tem 2 licenças. Tenho 2 licenças. Gosto de fazer a massagem assim. O meu cliente ele vem aleatoriamente, eu não tô legal, eu faço a massagem, né? E resolve aquele problema ali. Sim, mas esse não é o seu foco principal. Não né? é meu foco principal. Mas para que eu pudesse abrir o coding, pudesse trabalhar com as terapias alternativas, isso foi muito importante. Ter essa licença. Pra mim, não que eu precisasse, mas pra mim era importante estar dentro da lei, né? Então, aí eu abri para massagem e terapias holísticas e o nome. E agora, a gente faz o quê? Que nome que vai dar? Que coisa difícil, né, menina? É muito difícil escolher. É muito difícil escolher nome. É igual escolher nome de filho, cara. Sim. Né? Dar nome pros outros e pra algo é uma coisa desafiadora. Eu coloquei o nome do meu ateliê e depois eu resolvi mudar, mas isso me deu uma dor de cabeça, que eu nem mudei tudo ainda. Eu também queria mudar o do Amiga do Pastel, mas eu não, sabe, tipo, não sei porquê. Porque, tipo assim, no Amiga do Pastel eu vendo muito mais do que pastel. Eu vendo hot dog, enfim, Você vende salgado. Só que daí... Momentos. Eu vendo amor, cara. Aí, tipo, não ficou legal, né? Porque uma vez eu falei isso, a pessoa vende amor? Sabe por quê? Porque tá todo mundo carente. Você não tá carente? Só que agora, porque quando as pessoas pensam em Amiga do Pastel, ela pensa no pastel. E tipo, não vê que eu também vendo mais coisas, sabe? Daí eu queria mudar, mas gente, eu queria mudar, mas que não fugisse muito disso, sabe? Um nome que englobasse tudo, tudo. Né? Porque a Amiga do Pastel já é conhecida. Usam Já vou imaginar que ela vem de jujuba. pior, né? Pensei na hora. Doce. Salgados. Porque daí, porque parece que eu fico só na Amiga do Pastel, sabe? Só no pastel. E eu queria, mas é muito difícil. Tipo Mas assim, aí acrescenta. Mas aí fica um negócio tão se como gigante, o pastel né? fosse a celebridade. Não, você como- faz um assim, ó, amiga do pastel e, sabe, assim? Sei o pra não círculo. ficar assim. Aí você Porque daí, esse dia o cara chegou e viu os pães lá de hot dog. Você vende hot dog? Eu queria tanto comer hot dog. Se eu soubesse, tinha pedido hot dog e não pastel. Porque ele pediu pra viagem. Daí, tipo, sabe? Mas esse eu negócio de queria... nome É muito como difícil. Mas, É, ó, isso mesmo. eu venho de família, depois a gente vai falar, claro, eu venho de família que são vendedores, né? Minha que família legal. é comerciante. Então, assim, quer pastel? Tá, a gente tem pastel, mas tem nani, Aham, entendeu? sim. Aí você já coloca... Já tá Aí eu falo pro cada um cliente que chega vai pra ali. gente.
Eu falo isso pros clientes que vão ali, mas quem liga já com o pedido feito, daí eu não falo, né? Daí, Mas é tipo... importante, nem porque sempre você- abre o leque, né? E nem sempre ela tá no local Nem de sempre atendimento, sou eu. né? Ela tem Então, ajudante também. daí é ruim. Por isso que eu quero mudar o nome, mas Mas ainda dá tem dor que de cabeça. pensar. Dá dor de cabeça. dá. O Mas- nome do Donas, a gente Também? ficou uns 2 meses? 1 mês, eu acho. Nossa, Nós a gente ficamos. ficou um tempo. Um tempo. A gente fez Quando, tanta reunião. quando as 3 gostavam, já existia. Ai, Ai, essa coisa de já existia é fogo. Nossa, isso é muito ruim. Até que a Mari apareceu com Donas e tipo, é Eu sou Donas. dona de quê? Eu sou dona da minha vida. É. Eu sou dona da minha família. Do meu negócio, Não, mas tipo, em a casa quase teve briga. Porque eu falei que era dona do marido. Sou dona do marido até. E aí, Né? Ele engrossou a voz. Ei, que negócio é esse? dona de mim é. Porque, então, tinha que ser um nome que, assim, incluísse as 3 em um único nome, Mas que sabe? as pessoas também se Sejam identificassem com o nome, né? Porque quando eu vi, por exemplo, eu falei donas o que seria? Donas de casa? Eu pensei donas de casa. Mas donas de casa, todas nós somos donas de casa. Então, Donas de negócios, Traz, né? donas de casa, donas de... De si, de si, gente, né? dona de tudo, né? Tem sua A independência... palavra dona né? É bem- forte, bem aglomera. Obrigada E todo aí mundo pro- se encaixa, né? Roupa nova. Ai, eu amo roupa nova. Também gosto. Fiquei de luto. Eu também. Quando Foi o uma Paulinho perda, nos né? deixou. Poxa vida. Eu acho que pra mim é um dos... Bem, foi a única banda que não se separou, né? Grupo, né? Não sei se banda. E disse que eles fizeram um acordo, né, entre eles quando começaram, que mesmo que alguém partisse, deixasse, não ia ter substituto. Ai, gente, Muito isso é legal, muito né? lindo. Amizade, né? Sim. Aham. Porque eu acho que mais do que qualquer outra coisa, seja num negócio, em qualquer Sim. coisa da vida da gente, é a amizade que prevalece. Né, Suzy? A gente ficou, acho que uns 2 anos sem trocar mesmo nada. Sim. Depois a gente conversa como se Assim, fosse... Isso Como é se muito estivesse legal, né? Que conversando você não sempre, tá né? todo dia ali, mas quando se encontra é como se... Isso é de verdade. É, né? aham. Ó, nos meus Eu atendimentos, acho- por exemplo, muitas amigas acham um absurdo porque eu fico 3 horas, às vezes, com o cliente. Porque é 40 minutos, né? Uma sessão. Eu fico 3 horas. Nossa, mas você perde tempo. Dá pra fazer outras coisas, dá pra, sabe? Só que quando eu faço algo, eu tô tão aqui, sabe? Tão de presença. Eu não tô aqui pensando lá que eu tenho que depois pegar meus filhos na escola, que eu tenho que fazer janta, alguma coisa assim. Não, eu tô aqui, sabe? E com o meu cliente é a mesma coisa. Então eu acho que essa troca, sabe? Isso é Não demais. tem coisa mais valiosa do que seu tempo, né? Se você dá o seu tempo pra alguém, é porque ela é importante, Ela é né? importante pra você, né? E isso falta muito hoje, né? E a gente, Nessa vida corrida, né? e a gente vê que, assim, quando isso acontece, Li, é porque você trabalha com amor. É. E é verdade mesmo, a Suzy Né? sabe Porque se como, você né? trabalhasse por dinheiro, seria... No metrô, Os 40, né? acabou. Sim, os A 40 outra minutos. sessão você volta, vai continua o embora, resto. E o cliente, mas não, acabou. Na Só semana hoje. que Volta vem. semana que vem. Na que a semana gente que vem você continua. Marque na recepção outro horário. Foi tão engraçado semana passada. Eu tenho um rapaz lindo que ele é meu cliente, ele tem 20 anos, não vou falar o nome dele. Mas ele vem pra ele se melhorar. Ah, que Esse legal. menino, sabe? Nossa, é lindo isso, um menino de 20, Sim. 20 Se anos preocupar vir com isso, pra né? se melhorar, pra se preparar pra quando ele for arrumar Legal. uma moça pra cá. E eu fico Que apaixonada legal. nele, gente. Então ele chega normalmente 8 horas da noite. Aí deu 10h30, ele falou assim: poxa, Kira, ele me chama de Kira, né? Poxa, Kira, eu tenho que ir embora cedo hoje. Eu falei: cedo não, já é 10 horas. Cedo não. Tem 1h30 atrasado de ir embora já. Ai, meu Deus, menina. Eu falo para as meninas que às vezes eu tenho umas clientes que eu também trato desta forma. Chamo de linda e lindinho. Porque dá vontade de pegar, colocar dentro da garrafinha e guardar ali na estante. Porque tem umas É clientes... amorosidade, né? Sim, Amorosidade. sim. Então, mas respondendo, que eu não respondi. Tá. A história do Kira, Kira tinha lá um negócio da massagem, eu consegui tirar a licença, tudo certinho, e não tinha um nome. E aí minha filhinha cantava aquela música assim, ó. Kira, Kira, Ricardo.
Aham, sim, é da estrelinha, brilha, brilha a estrelinha. Em E japonês. Uhum. aí É. eu falei, poxa, Kira, né? Você vem, faz a massagem, sai brilhando, né? Sai tipo novo. Legal. A ideia é, tipo assim, com as terapias, você vai se renovar, Aham. vai fazer uma limpeza, vai... E você fica radiante, né? Exatamente. Sim. Aí então eu falei, é a O ideia. brilho. É o brilho, Sim. mudar o teu Legal. brilho, né? Sair daqui fortalecido, com energia boa. Sim. Então veio daí o Kira. Que E legal. quando que Como- você veio pro Japão? Quando que eu vim pro Japão, Isso. eu vim em 2007. 2007 eu vim pra cá. Você resolveu, tipo, as coisas tá ruins aqui? Não, eu sou brasileira pura, né? Meu marido que é descendente. Você não tem descendência? Eu não tenho descendência. Mas Todo mundo parece. acha. Nossa, eu achei também que você tinha descendência. Não, eu não tenho descendência. Gente, eu achava que ela era mestiça. Não dá pra confiar muito no de vocês, porque vocês falam que eu pareço. Ela para. parece, não parece? Gente, não parece, olha o meu olhão. Redondo, Você né? parece. Como que aparece, gente? Mas eu acho que por causa do cabelo também, assim. pode Bem, ser. bastante cabelo. A gente vai pegando. É porque hoje aqui tem gente. Quem Cara, não parece sou eu, gente. Olha pra minha Você cara. não parece mesmo? É, não tem. Não, não mas parece. o meu compadre, ele é loiro, do olho verde, cara. E ele Descendente. é descendente. Então não dá pra confiar, né? Ah, sim, sim. Mas enfim, eu casei em... Nem lembro mais. Eu fui morar com meu marido em 2004. Aí deu certo. Um ano depois a gente casou. Deixa eu fazer um test drive primeiro. Não, foi combinado, né? Tá. Então vamos morar juntos, se der certo. A gente Mas casa. é bom assim, porque daí você vê se deu certo. Se não, cada um do seu lado. Não tem aquele trabalho todo. Sim. Cara, eu Depois. tinha 17 anos. Uma muito menina ainda, né? novinha. Eu tinha quase certeza que não ia dar certo. Que É novinha. verdade. Porque assim, eu era muito expansiva. Hoje eu sou muito calma, assim, mais centrada. Mas eu era muito leviana mesmo, né? Pra algumas coisas, claro, tinha responsabilidade, trabalhava tudo, mas era muito menina, imatura. Sim. Então eu pensava, cara, não vai dar certo. Mas se não der certo, eu tô nova. Então não dá pra fazer a vida de Sim, novo. aham. Era esse o meu pensamento. Que ele não me escute. Não, mas ele sabe, eu acho que ele sabe. Então, assim, vamos ver se vai dar certo. E eu conheço meu marido desde criança, né? Ah, é? Que legal. Foi o primeiro namorado? Primeiro namorado foi, porque assim, eu nunca tive um namorado que eu levei em casa. Ah, sim. Não, apareceu um lá que foi sozinho em casa dizendo que era meu namorado. Não foi convidado. Se autotitulou. Os meus namorados eram... Eu sempre gostei muito de descendente, assim, eu achava bonito os traços e tal. O meu marido não tem tanto traço assim, mas enfim, foi destino, né? Foi Deus, né? Ah, eu também falava que eu ia casar com um japonês. Ah, então... Eu não contei? Não, eu era Mas, apaixonada. na verdade, era uma saída. Porque eu fui trabalhar numa padaria que vinha muita gente... Era no interior e vinha muita gente da capital, de São Paulo. Chega essas pessoas no interior, todo mundo fica em cima, né? Tipo, nossa, é de São Paulo, é de São Paulo. Né? No interior, é muito assim. Daí, tênis branco? daí o pessoal falava assim, daí eles viviam, o pessoal dando cantada na gente. A gente era balconista, né? E daí as meninas, nossa, o cara tá dando em cima de você, fica com ele. E eu não queria ficar com ninguém, né? Não era de mim, da Verônica isso. Daí eu falava assim, não, eu só vou ficar quando aparecer um japonês. Porque era pra elas me deixar quieto. Porque eu explicar que eu não queria, elas não respeitavam. Ou seja, dificilmente iria aparecer Ser um japonês. Daí, mas depois apareceu o meu marido. Porque era Daí eu lembro quando meu marido apareceu, tipo assim, eu ficava meio que fugindo, sabe? Meio do interior, sabe? Não queria... Porque ele apareceu, começou a falar que gostava de mim, na minha cabeça, tipo, pra mim gostar de você, eu tenho que te conhecer, eu tenho que conversar, sabe? Não olha e gosta de alguém. E ele já falava pra todo mundo lá que gostava de mim. Das meninas, vai, fica com o cara, que não sei o quê. Você não falava que era com japonês que você ia? Ele é, sabe? Ai, gente, o olhinho de japonês. O meu marido não tem origem japonês. Não, o meu tem. Sim, não parece. Não parece. Ele é Sansei? Nossa, eu acho muito lindo. o meu marido olhinho tem. japonês. Então, como que eu conheci? Ele talvez era o seguinte, né? Desde criança, eu sou capoeirista, né? Ah, Então, quando eu tinha uns 6 anos, 7 anos, meu irmão já me levava pra capoeira, a gente já ia pra roda, tudo. aham. E meu irmão, ele sempre fazia... Todo lugar que a gente morava, porque eu mudei bastante, mas todos os estados assim que a gente morava, ele fazia aquele evento... Estados.
A Mari reparou. Estados? Quantos? Não, eu me identifiquei. Quantos? Pra saber se você já morou mais do que eu. Eu morei estado, morei 3 estados, né, no Brasil. Ufa, eu morei mais. É uma competição. Eu nasci no Ceará, eu sou cearense. É que todo mundo fala, nossa, não tem estado. Não tem. Aí eu morei no Piauí também. E depois eu tinha não sei, mais ou menos uns 10 anos, eu fui pra São Paulo, né? Por isso que eu não tenho sotaque. E aí você conheceu seu marido, em São Paulo. Aí nessa coisa do meu irmão sempre fazer esses projetos de capoeira pra escola, pros moleques não ficar na rua fazendo Que bobagem. legal, já vem de família isso? Né? Que legal. Ele sempre se preocupou muito, assim, ele é um cara incrível. E, É seu irmão mais meu velho? irmão mais velho, Então, assim, e ele é bem mais velho, porque ele deve, nem sei quantos anos ele tá, mas ele deve ter quase uns 50 hoje. A gente tem bastante diferença. Nossa. Quando eu tinha 6, 7, ele já tinha 18, mais ou menos, assim. Mas ele é nossa, até hoje, né, é incrível, assim, de proximidade. Ele era legal. o seu irmão que, tipo, se você tava com ele, os seus pais não se preocupavam. Tinha época, assim, tipo, eu queria ir pra festa, minha mãe não deixava, né, que era, sei lá, 14 anos, assim. Queria expulsar o roda da vida. Aí ele chegava cansado do trabalho e tal. Aí ele sabia que eu queria ir pra algum lugar, aí ele falava, você não vai? Eu falei, a mãe não deixa, né? Aquela cara. De cachorrinho sem dono. Vai lá, passar minha roupa, então. Ai, que fofo. Eu te pergunto isso porque isso acontecia comigo. Se eu fosse com o meu irmão mais velho, eu não precisava pedir pro meu pai. Porque ele era o responsável, Isso. né? Eu tenho muita amorosidade, assim, pelo meu irmão, sabe? Assim, admiro muito. Ele é um cara muito íntegro, muito forte, assim, né? Como pessoa. Bem, enfim. Aí ele fazia esses projetos e tal. Quando a gente mudou pra São Paulo, ele também pegou um lugar lá que tava meio que abandonado. Aí ele conversou com o pessoal de associação. Aí pegou o lugar e começou também a dar aula de capoeira lá. Em que lugar de São Paulo, Li? Lá é capital, né? Zona Oeste de São Paulo. Tem lá pra Pirituba, Pico de Jaraguá. É que eu morava do assim. outro lado, eu morava em Diadema. Meu tio mora em Diadema. Que legal. Todo lugar, né? Tem alguém esperando. Então, e aí era bairro novo, também não tinha muito o que fazer, porque como era bairro novo, as crianças ficavam à toa, né? Então era muito legal, assim, eu tenho amigos até hoje. Cara, eu tenho amizade com a minha professora da primeira série, então... Nossa, né, que legal. a gente tem um grupo muito legal de amigos até hoje, que é o pessoal da capoeira. E ele fazia esse movimento, então foi aí que eu conheci meu marido. Que ele era... Eu gosto de gente inteligente. Gosto muito de gente inteligente. Então ele era um menino muito inteligente, muito esforçado. Tudo que mandava ele fazer, ele conseguia fazer. Eu falo assim, até hoje, acho que ele é o melhor capoeirista que eu já vi na minha vida. Sabe, fazia floreios e pulava. Ele nunca veio do Japão? Não, esse é meu marido, né? O seu marido, Meu marido também? Porque ele era aluno do meu irmão nesse projeto lá. Né? E seu irmão nunca veio pro Japão? Meu irmão nunca veio. Ele tem a família dele lá, os filhos, tudo, né? Então, a vida dele é lá com a empresa, as coisas dele, né? Então, assim, E aí, meu marido hoje também é instrutor de capoeira, né? A gente cresceu, amizade. E ele pratica aqui no Japão? Hoje, de vez em quando, a gente vai no parque jogar, leva as crianças. Você também? Ai, que É porque legal. eu faço desde criança com Sim, meu irmão, mas né? eu pensei assim, que você ficou adulta e deixou de fazer. Não, eu adoro. Que legal. capoeira até Legal. Nos hoje. meus 15, 16 anos, eu comecei a entrar na capoeira. Você também? Ah, é? Eu acho que todo mundo já fez algum dia. Eu nunca fiz. Porque no Não, Nordeste é não. muito Também forte. não. No Nordeste é muito Mas forte em São isso. Paulo, a capoeira Também de São Paulo é. linda, cara. O grupo que o meu marido pertence é o Senzala. Tem 2 grupos que são muito bonitos, que é o Senzala e o Muzenza, né? Cara, é lindo o jogo. É um jogo que tem molejo, sabe? E aqui, me desculpa os amigos capoeiristas aqui, mas jogo igual do Brasil não existe aqui. Porque assim, tem toda uma preocupação de machucar porque o cara no outro dia vai trabalhar, né? No Brasil, não, em São Paulo, na República, por exemplo, tem umas rodas que são super quentes. Que o pessoal sai, eu tenho um amigo que saiu de lá sem dente, cara. Caramba! Sério? Eu achei que era uma coisa mais que uma dança, também. assim, não Eu algo achei que que era mais machucava. É uma luta, capoeira
capoeira, Não, não é eu dança, lembro né? que uma vez parecia que minhas pernas ela tinha abriu tanto que eu fiquei Quebrou. andando com as pernas abertas muito tempo. Aí todo Pra mundo, fazer a espacate, né? É, A abertura que a gente fala. isso. Aí todo mundo achava que eu tava assada. Mas Só o que meu irmão não fazia é, isso. Você abre, eles vão forçando, né? Nossa, É. Suzy. Chega Nossa, e faz assim. Ai, que absurdo. Que medo! Mas sabe o que eu acho que a capoeira eu não sei se. É que eu sempre pratiquei. Mas hoje eu digo que eu sou um pouco sedentária, porque eu trabalho o dia inteiro sentada. Ai, eu sou 100% sedentária. Eu vou Né? atender meu cliente, eu tô sentada, eu vou tomar um chá, né? Eu fico basicamente o dia inteiro sentada. E o que não faz, de repente, eu engordar. Por exemplo, eu engravidei, não tive estria, não tive Nossa. nenhuma sequela de gravidez, assim. Eu acho que por causa da capoeira, sabe? Sim. Que legal. Que é Legal. sempre a Sim. gente... Eu lembro que teve uma vez que a gente marcou um mini campeonato e a TV local, que era afiliada à Globo, fez a cobertura. Nossa, pra gente Ficou foi se massa. sentindo. Só que eu ficava, tipo, querendo ficar perto de onde tava filmando e eu fiquei bem longe. É sempre assim, né? Aí eu não perdi o jornal só pra ver. Queria se aparecer e não fiz aparecer. Quando eu era criança, eu era louca pra aparecer na TV. Eu achava que... Mari, uma agora você tem pessoa- seu Agora próprio você- canal. Então, Que chique! eu achava que as pessoas entravam dentro da TV. Mas sabe que... Gente, eu era de criança muito também louca. pensava isso. É, eu falava assim, Mas vou eu acho que é porque a gente pegar, era do né? interior, né? É mais boba, inocente. Ah, não, mas lá também não era no Será? interior, eu era boba. E você também pensava? Ah, Que queria tinha gente fumar lá da dentro? televisão, tirar o carro. Uma geladeira nova. Cheia, né? Cheia, né? Lembra que era cheia, né? Nossa, eu escrevia carta pros programas. Sério? É? Legal, cara. Tinha aquela competição lá, foi até recente, do Caldeirão do Hulk. Ah. Como era o nome? Que você ganhava, não sei se era 10 mil. Na época era muito dinheiro. Dinheiro. Era o equivalente a 1 milhão hoje em dia, né? O que eu mandei de carta pro Luciano Huck. Nunca deu. Mari, nunca deu. Mas eu queria E você ficava ir. esperançosa mesmo, Mas achando eu que ia queria ganhar? ir, mas não era pra ganhar o prêmio. Eu queria ir pra TV. Vê? Não importava em qual programa. Aí mandei pro programa do Silvio Santos, o Roda Roda. Gente, eu era louca pra aparecer na TV. Nossa, eu adoro o Silvio Santos, cara. Ai, tá bem. Nossa, eu fiz um trabalho em cima de toda a história dele, né? Legal. Que legal. Um filme bonito, né? É lindo. Não bonito Sim, assim. sim. Sim. Aham. A história A é pessoa, legal. né? em si. É muito legal. E é isso, né? Sonhar. Sim. Até hoje, né? O canal é mantido em cima disso, né? Um canal bem interessante. Que é em cima dos nossos sonhos. Sim, muito Nossos legal. sonhos. Sonho Aí você conseguiu colocar esse nome que realmente abrangeu tudo, né? Sim. Fez muito sentido pra mim, Aham. né? Sim. Só que agora você tá com uma nova empresa. Agora a gente tá aí trabalhando em cima da loja. E já tem nome? Tem. Ninas. Seria Nina, mas aí também. Nossa, a tem. mesma coisa, tipo, Donas. Donas. Aham. Né? Tem muita Nina Moda, Nina. Aham. Então a gente acabou mudando Ninas Japão. Por que Ninas? Meninas é porque meninas, né? é meninas, né? Mas é que assim, é um nome que eu gosto bastante, mas minha filha chama Lara, mas a gente chama ela de Nina. Ah. Porque meu filho falava menina. Ah, Então, aham. assim, pra quem que são as roupas? Pras meninas. Ah, então você vai trabalhar só com roupas para meninas. A ideia é que É assim, infantil? Não, Não? é adulto. Ah, tá. A ideia seria trabalhar o lingerie como Nina, né? Mas aí a gente ainda tá nesse processo de adaptação do nome e tudo. Por enquanto a gente tá com sapatos. Uau! A gente tá vendendo moleca. Que legal. Ai, eu amo Moleca. moleca. É tão Muito confortável, socialzinho, mano. né? Tem na promoção. Aí, Ai, vamos entrar ver onde que é? A gente Onde que precisa. tá? Como que tá? Ah, Onde o vê? perfil tá como @ninasjapão. Ah, depois vai entrar lá. Japão. Deixa eu só verificar se é isso mesmo, que vai ter muita coisa errada, né? É tanta coisa que pra guardar o nome. Minas Japão. Ah, tá. Depois a gente. Nossa, Gente. adoro essas botas. Nossa, olha Essa é essa rosa! Nossa, as duas! rosa, É nossa a cor! Inverno. Gente, Inverno agora.
por Olha, inverno é nossa olha, cor. gente, Todo mundo Vermelho, entra lá pra Suzy. vocês verem, É. porque tá linda essa coleção. Muita bota bonita. Que legal. Ó, pessoal, entra lá nesse inverno, né, Meninas gente? já Aham. vamos. E aí também assim, a gente vai trabalhar com roupa moda feminina. Aham. A ideia é que assim, que sejam roupas mais menos escandalosas, eu vou falar. É porque sem muito decote. Já me né? identifiquei com sua loja, então. Então você que se identifica, entra lá. Porque eu Muito gosto de legal. roupas comportadas. Eu também. Independente- Né? Dificilmente, né? Independente de eu estar, tipo, indo buscar meu filho na creche ou indo ali no Combine, onde quer que eu vá, eu vou estar sempre com roupa comportada. Eu não consigo colocar roupa curta, gente. Eu também não. Também Não sou muito, não. Shortinho eu uso assim, até que mais pra em casa. Pra sair eu não me trabalho sinto bem. em casa. Não, Então, não, mas já não- eu também trabalho em casa, mas eu Aham. trabalhei hoje, eu trabalho assim. desse Que jeito. chique. Olha, você já chegou a trabalhar em fábrica aqui ou não? Sim, sim. Já? Então, aí eu casei, continuando, Sim, né? voltando. Eu casei, aí deu certo, eu casei, aí fiquei um ano, né, trabalhando em documentação, porque meu marido era do quartel, enquanto Que legal. militar, né? E aí, enquanto isso, eu tava trabalhando com as massagens e tal. E aí ele pediu baixa, a gente veio pra cá, 2007, pegou crise e tudo. De 2009, né? Aí nós Eu também vim chegamos- em 2007. Ah, é? 15 anos quase, né? Então. 2007. E aí a gente desceu lá Tóquio. Ai, gente, como que é? Kanagawa. Uhum. Aí ficamos uns 4, 5 meses, depois a gente foi pra Nagano. Trabalhei em fábrica, né? Foi pra Nagano, ficamos uns 8 anos morando em Nagano. Que legal, bastante tempo, né? Não tem nada lá, mas Não eu tem gostava nada, mas é de lá. gostoso, né? Mas eu gostava de lá pelo ciclo de amizade que nós tínhamos. Que tá. legal. Aí de novo veio mais uma crise, né? 2011 ali. A gente aguentou mais um pouquinho lá, mas todo mundo começou a ir embora. Então a gente acabou vindo aqui pra Haiti. E eu me identifiquei muito, porque eu gosto muito de São Paulo. Aham. São Paulo, pra mim, é um lugar onde você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você transita muito bem, né? Então, eu me identifiquei muito com o lugar e aí nós, nessa época a gente já tinha um filho, porque a gente tinha programado que com 8 anos de casamento nós iríamos, né, fazer ali o filhinho. Que legal. Ai, que legal. E aí a gente veio, o Vitor veio já aqui. E aí identificou, comprou casa, criança na escola, veio a Lara, né? Porque eu queria já um em seguida do outro pra fazer companhia. Sim, os meus 4 são escadinhas, 4 primeiro. Que eu queria, eu falei, agora eu não queria. Depois eu fiquei grávida da Amanda. Eu falei, agora eu quero ter o tanto que eu quiser. Quero, um atrás do outro, pra mim ter um trabalho só, sabe? Tipo assim. E daí eu pensava, tipo, eles vão crescer, eu ainda vou estar nova, sabe? Daí eu tive os 4, um Sem atrás do contar outro. que você vai usando as roupas, né? Aí no caso menino e menina não dá muito, dá. né? Minha filhinha ela não aceita muito, não. E o meu que tem tanta diferença de idade que não dá pra guardar. Não, Nossa, quanto que tem? Quase 10. Ah, não dá. não dá pra guardar, é muita coisa pra 2, ficar 3, guardando. Né? 10 É. dá, né? Mas Aham. 10 não dá. Então, e aí quando o marido ficou na fábrica e tal, e eu não gostava de não ter o que fazer. Então, assim... Nós mulheres. Procura o que fazer. Nessa época eu já tinha feito a faculdade, a primeira faculdade, né? E eu fazia na Choco, porque Você eu fez achava... faculdade do quê? Administração. Administração. Aqui, você tava aqui no Japão. Mas naquela época, hoje tá acessível, Acessível, pessoal, mas naquela- pagava 40 mil. Era, eu de faculdade. lembro. Era super difícil, eu vinha de Nagano pra cá, pra Nagoya, pra fazer Fazer prova. Uhum. Você fazia 7 provas num dia só, cara. Era muito cansativo. E aí meus amigos de fábrica falavam assim pra mim, tá fazendo faculdade pra quê? Pra ficar na fábrica? Aí, putz, tem que estudar. Não acredito, você vai deixar de ir no churrasco pra estudar. Tem que estudar. Eu gosto de estudar, né? Então pra mim isso era prazeroso. Fazia zangueô, 3 horas, chegava em casa, aí meu marido, ele trabalhava das 4 às 2 da manhã, né? Então como eu ia esperar ele, aí já ficava esperando, aí ele dormia, aí eu ia estudar ainda. E foi bem puxado. Daí
como eu fiquei em casa quando eu tava grávida da minha filhinha pequena, eu peguei na Show para poder fazer alguma coisa, se sentir útil, né? Nessa época, uma família amiga nossa de Nagano mudou para próximo também, tal, passou um tempo, a gente fica meio solitário e vai inventando. Nesse meio tempo a gente perdeu um filho dessa família, né? Um suicídio, né? Foi bem difícil. Ela sempre é muito difícil, né? E aí vem aquela coisa, como que eu posso ajudar, sabe? O que eu, como ser humano, o que eu posso fazer, né? O que dá pra fazer numa situação assim? Como eu já tinha trabalhado com essas coisas da terapia, né? Eu coloco tarô, como falei, e eu gosto muito disso. Eu faço isso desde os meus 14 anos. Então, Pode assim... falar em voz alta. Você aprendeu com alguém da sua família, sozinho? já, Ou antes, como Meu pai, surgiu ele é isso? aquele velho benzedor, né? Ah, o avô é? dele também é benzedor. Vieram de uma família de vencedor. É. Eu não sabia que um O meu seguiu o pai era. outro. Lá onde eu morava, no interior, tinha uma senhora que ela era muito famosa. Ela tinha 105 anos e mó gay, que ela andava pra cima e pra baixo. E era cheio de gente ia lá O nela. meu pai era Cheio de muito gente. famoso porque ele era benzedor. Essa senhora era benzedeira. Ele tinha um negócio de quebranto. É o quebrante. É, o quebrante, sei lá. quebrante, não Eu não sei. sei também como Eu fala. só sei que tinha uma plantinha lá específica que ele pegava Eu o queria raminho. tanto um desse aqui. Então, e ficava passando nas pessoas, aí se o galinho murchasse, é porque saiu toda Saiu a energia ruim da pessoa, saiu na folha, né? É porque tudo é energia, né? Se a gente começar a falar de energia, que eu não vou Sim. embora. Não. Eu gosto da energia quântica. Você fala dela? Sim. Não, porque assim, dentro do... Respondendo a sua pergunta, quando eu me identifiquei, eu tinha um problema dentro de casa, porque eu tinha pessoas próximas a mim que eram muito loucas e me enlouquecia, né? Então, assim, eu acredito... Hoje, estudando como eu estudo, eu acredito que eu devia ter uma certa depressão, uma ansiedade, porque me mordia muito. Nossa! Então, assim, eu devia ter talvez uns 9 anos, eu conheci um padre. Eu era muito beata. Minha mãe falava que era beata, corvo de igreja, ela falava. Eu dava catequese, né? Ah, é? Mas sua família não ia? Não, Você meu que... pai é bem católico, assim. Ah, é? Minha mãe é aquela católica que vai no dia de santo, não sei o que lá. Ah, sim. Meu pai aham. também é. Mas meu pai, ele Era praticante costumava mesmo. sempre estar na igreja. E eu gostava muito da igreja, que era uma forma também de alívio, né? De paz, a né? espiritualidade, né? Você buscar a espiritualidade. Então, isso fazia muito bem pra mim. Quando eu conheci esse padre, ele era um padre psicólogo. Então, ele me ajudou legal. muito. Muito, assim, de abrir a mente, de pensar coisas diferentes. A minha família sempre falava, assim, que eu era estranha, porque eu arrumava a casa, eu queria deixar a casa com um ar mais, assim, de classe, sabe? Mais bonita, né? Então, eu falava assim, essa menina é metida rica, né? Ah, Não que a gente fosse muito pobre, mas... Caramba, eu tô vendo eu e você. Mas é muito fácil da gente identificar, porque não é só eu e você, são muitas Muitas pessoas pessoas. que têm essa linha, sabe? Então, assim, desde criança, eu fui a última filha, então fui a filha que não era pra vir, entende? Tomou o lugar dos outros, né? Então, assim, teve muito essa coisa de não pertencimento. E isso, hoje, dentro que eu conheço a terapia, isso influencia muito negativamente na nossa vida, né? Porque o que o ser humano quer é pertencer a alguma coisa, sim. né? E eu convivi com essa sensação de não pertencimento. Então, já tinha essa situação de não pertencimento, tinha irmãos que eram muito malvadinhos, assim, comigo, né? E então, assim, logo em seguida veio um sobrinho, eu tinha acho que uns 6 anos, meu sobrinho nasceu, então não tive aquela atenção que a gente dá para uma criança ou para 2 crianças, né? Porque era o primeiro neto, então, assim, atenção voltada.
Isso Você se sentia rejeitado. tinha essa sensação, Essa esse sentimento sensação. de ser rejeitado. Mas, cara, minha mãe era incrível, assim. Não morreu, né? Ela cuidava, super mãezona e tal. Mas isso é de cada jeito dela. sim, É, sim, jeito sim. dela, né? Exatamente. Hoje, quando meu cliente vem, eu faço a leitura cerebral. Como funciona o seu cérebro. Como é que se Eu quero fazer isso. Como é? Incrível, Como é que se incrível. faz uma leitura cerebral? Cerebral. É a partir do seu corpo. A gente vai observar todos os traços, olho, dente. Ai, faz em peito, mim. Nossa, que legal. Ciurleta, Ai, que tudo. legal. E aí você vai entender como que desenvolveu o teu cérebro e quais são os traumas que você teve na primeira infância e como você é a sua mecânica da vida, né? Tipo, o computacional. Ai, eu Tipo quero aquele O fazer Corpo isso. Explica. O corpo explica. É aquele lá, lembra que eu mandei pra vocês no Spotify? E é incrível. Que tem o sim, masoquista. sim. Exatamente. Ah, eu eu quero acho fazer muito isso legal. aí. Os arquétipos? Não. Não, Esse outro é uma que- doutora, É. linguagem corporal, né? Tá. Aí a doutora, que é do Corpo Explica, ela desenvolveu essa técnica onde ela faz a leitura, porque o seu corpo ele vai desenvolver a partir dos traumas que você teve desde a gestação até o 8º ano de idade. Uau. Há quem diga que depois do 8º ano de idade a gente não aprende mais nada. Você só Eu copia. sempre ouvi isso. A neurociência fala isso, né? Até Só os copia. 8 Até os 8 você você aprende, pode aprender várias coisas ao mesmo Então, tempo, você né? sabia que eu lembro de coisas de quando eu era criança, mas eu não lembro de coisa tipo de alguns aninhos, pouco Não, atrás. mas isso é normal. Normal. Eu imagino o cérebro, gente, eu sou muito louca. Eu imagino o cérebro com vários compartimentos de gavetas, assim, sabe? Aham. Onde tem a pasta onde você não quer abrir, né? Sim. Os esquecidos, os perdidos. Esses dias meu marido tava falando assim, tal lugar, você não lembra? Eu falei, nossa, eu nunca fui nesse lugar. Sério que eu tava junto com você? Tava. E aí ele foi, tipo, falando o lugar e eu fui desenhando o lugar na minha cabeça. E eu falei, eu lembrei agora. E eu lembrei com muita clareza de detalhes o dia que a gente passou naquele determinado Às lugar. vezes, eu e meu marido até brigam por causa disso. Porque eu lembro de coisas que a gente viveu que ele não lembra. Eu falo, como você não lembra? Eu fico até chateada comigo Não mesmo. precisa ficar É porque, chateada. é porque ele não abriu a gavetinha. Eu não abri a gavetinha. A gavetinha tá ali. Ó, você sabe que o cérebro, ele é ótimo pra enganar a gente, pra sabotar, pra fazer a gente se ferrar. Só serve pra isso. Mas é muito mais fácil essa parte. Mas sabe por quê? Porque é muito conveniente eu ficar lá na minha casa do que eu sair da minha casa pra vir até aqui. Então o meu cérebro, ele quer o quê? Ele quer deixar meu corpo conveniente, ele quer facilidade. E se eu não exercito, não funciona. Por isso que dos métodos para combater a ansiedade é escrever. É escrever. Nossa, É. que legal. E escrever, hoje muita gente não sabe escrever. Eu mesma tenho hora que eu falo, gente, como é que escreve tal palavra? Se eu colocar no celular, eu não consigo. Se eu escrever à mão, eu consigo escrever a palavra de forma correta. Nossa. Eu É. fiquei um tempo sem escrever, agora eu comecei a escrever. Tem que escrever. Escrever não é digitar, tá? Sim, Aham. escrever no Escrever. punho. Por quê? Porque eu vou acionar uma área do meu cérebro onde eu escrevo, eu vou falar. Gente, eu tenho. Eu bloqueei essa palavra da minha cabeça. Peraí que eu vou achar. Peraí que eu vou achar. Sabe quando a letrinha ela anda assim, ó? Tradutor de Google? Eu leio dessa forma. Tradutor de Google. Ai, como que fala, gente? Dislexia. Ah, tá. Você viu que é a caixinha que manda mexer. Eu tenho um pouco de dislexia. Eu tenho e eu Eu descobri... vira e mexe eu como letra. Mas eu descobri isso, sei lá, 10 anos atrás, talvez. Eu sempre tive muita dificuldade. Então, eu sempre Então, tava... você lê muito ou não? Porque você diz que Hoje eu leio muito estuda. bem. Hoje eu leio muito bem. Eu dei o curso pra SUS, por exemplo, eu li direitinho, né? Daí você não tem dificuldade pra ler ou você tem que fazer um esforço a mais Não, pra isso? hoje eu não tenho mais. Por isso que eu falei que eu deletei a palavra, tá Ah. vendo? Mas na minha infância, cara, era muito difícil. Então, assim, eu tinha que ler. Eu tô lendo. Chegou aqui embaixo, o
que eu li lá em cima? Por que... Nossa. Aí, tipo assim, tá falando de casa, daqui a pouco eu tô falando Sou de eu. água, sei Isso, lá. você não prestou atenção em todo o resto. Não é nem não é prestar Não? atenção, se perde. Se perde. Ah, Eu E sou você assim. vai ler assim, por exemplo, eu vou ler casa. A palavra troca, eu leio zaca. Eu sou assim. Nossa. A dislexia, né? Então, assim, eu li, mas nada combina com nada. Não é que eu esqueci. Ah, entendi. As palavras não combinaram com nada. Nossa, do que tá falando? Aí tinha que voltar a ler de novo. Então, assim, enquanto você lia uma linha, enquanto eu lia uma linha, você lia 3, 4, metade do texto. E eu tinha muita dificuldade. Então, assim, para superar minha dificuldade, eu tinha que ler mais do que todo mundo. Porque eu não podia ficar para trás, né? Eu não me aceitava menos que 8. Né? Então, todo mundo achava que eu era muito inteligente, que eu era muito estudiosa. Não era, não. Era necessidade. A minha psicóloga, ela entende o meu grau de ansiedade quando ela fala assim, tire foto do que você escreveu. Tal dia, tal A hora. letra muda, né? Ela disse, Mari, como suas letras tá irreconhecível, A seu letra grau de muda. ansiedade tava nas alturas. Nossa. Como você sabe? Nossa. Ela disse, suas letras tá muito diferente daquele momento pra agora. O meu porque muda através quando eu da canso. letra a gente... Quando eu É, o fico meu cansando- também. Se eu escrevi demais, daí começa a mudar, mas pelo cansaço. Sim. Mas você tá cansado, você já tá estressado pelo que você tá É, escrevendo. pensando assim, As minhas letras, quando eu tô ansiosa, Mas muito hoje feia. você consegue ler. Não, hoje eu leio... Normal. inteiro. Você não tem mais isso. Não tem por esforço. Ah, Entendeu? O cérebro. sim. Que a gente monta no cérebro. É igual um músculo. Quanto mais eu exercito, Você quanto mais... ensina eles Exatamente. fazendo, né? Hoje, a Suzy que me diga, hoje eu tenho uma capacidade muito melhor de explicar muitas outras coisas do que naquela época, né, Suzy, que a gente se conheceu. É que eu Eu lembro que explicava o bem pessoal- aquele assunto, né? Aham. Você, quando você tá falando, você atropela palavras? Já aconteceu isso com você? Muito, só que hoje Eu atropelo não, é que demais. hoje eu seguro. Ah, você consegue segurar? Exatamente, porque Você pode me ajudar? policiamento, claro que sim. Eu faço isso. A conseguir, tipo, falar... Porque o palavras muito legal por é você palavras. fazer escutativa. O que é escutativa? Fala aí. Alguma coisa. Pode falar. Falar alguma coisa? Falar alguma coisa. Ontem eu fui comer um pastel. Um pastel. É escutativa. Então, mas às vezes eu falo assim, ontem pastel. Então, por quê? Tipo assim, porque uma o meu parte sua. cérebro, Comeu. o meu cérebro já está acostumado. A gente tem conexões neurais. Gente, desculpa pela minha unha, que não deu tempo. Fui vender sapato, quebrei a unha. Nossas conexões neurais, mais ou menos assim. Vocês já viram, né? Os neurônios, né? São mais ou menos assim. Aí eu tenho uma conexão aqui com outro neurônio e assim sucessivamente, certo? Essa conexão neural, você faz uma coisa. Ela fez um caminho. Imagina assim, eu tô num mato fechado e aí existe uma trilhazinha e o resto é mato fechado. Por onde você vai passar? Pela trilha. Naturalmente. Por quê? Porque eu acho que sou esperta pra caramba e eu não vou no meio do mato, né? Assim, meu cérebro vai pensar a mesma coisa. Então, essas conexões neurais, quanto mais eu passo, atrás da minha casa tem um caminho e tem uma trilha. Cara, essa trilha, o pessoal não limpa lá faz tempo. Pelo menos uns 4 anos. Ainda existe. Você vê o mato estando alto, você vê o caminhozinho assim, ó, da trilha. Nossas conexões neurais. Aqui a gente tem um processo de milenização. É igual quando você coloca um ar-condicionado, aí você tem os fios, aí tem o fio isolante, aí tem não sei o quê, até chega aquela caba do final, não é assim? Isso é o nosso processo, a gente aprendeu isso. O meu cérebro ele é tão preguiçoso que ele vai só fazer sempre o mesmo esse caminho. mesmo caminho. Então, por isso que é a prática, Mari. Quanto mais eu pratico, quanto mais eu ando por esse caminho, o caminho vai se formando. Quanto mais eu... E é super difícil. Sabe que eu já tive muita dificuldade, Li? Porque às vezes eu tô contando algo e eu conto tão rápido, eu como algumas palavras, mas na minha mente eu falei. Sabe? Na minha mente eu falei todos aqueles detalhes, mas só que o que saiu da minha boca foi tipo meio cortado. Né? É que o cérebro vai funcionando muito rápido. Isso daí é só treinamento, né? Você vai treinando. Hoje, por exemplo, enquanto eu vou falar com você, você pode ver que você perguntou do Kirakira, tá? A gente mudou de assunto e tal. E eu falei, não, eu não respondi ainda.
eu não tinha essa Percepção. Exatamente. Já passou, não sei o que falou mais. Legal. Então é treinamento mesmo. E na época, né, Suzy, que a gente se conheceu, eu dava os cursos, a gente tava muito assim, foi muito interessante aquela época. Só que pelas minhas necessidades pessoais de autoconhecimento, eu fui trabalhar o meu autoconhecimento. E eu vou falar pra você, é uma merda. Desculpa, não sei se pode falar. Pode. Foi uma merda. Porque foi a época que eu voltei pro Brasil também. Então, assim, trabalhar... Todo mundo acha assim, ai, nossa, agora eu tô espiritualizado. Porque a gente tinha uma visão assim, né, Suzy? Não tinha naquela época? Nossa, tão... cara. Ai, meu Deus. Pior que a gente acha. Às vezes a gente tá numa fase da vida naquilo, parece que a gente é tão maravilhosa. Depois passa uns anos, caramba, tipo, aquilo não era nada ainda, né? Não, eu tenho uma amiga, nossa, uma amiga querida, a Lu, você conhece? E ela falava assim, depois, né, de tudo que aconteceu na minha vida e tal, ela acompanhou de perto, ela falou assim, cara, nunca dava pra imaginar que você fosse cair tão fundo. Por quê? Porque eu era uma pessoa super centrada, eu trabalhava energia há muitos anos, física quântica, como você falou, entendimento de tudo. Eu trabalho com meus clientes, eu trabalho hipnose, tem várias técnicas que eu faço. Você faz hipnose? Eu faço. Eu Mas, sempre nossa, tive curiosidade sabe o que é nisso. legal? Como é que funciona? Como que Você funciona? acredita que Eu sempre tive Eu curiosidade. só conheço vendo na TV do Pyong. Pyong. Mas ali é pra entretenimento, né? Não, eu queria aquela Porque que você existe volta várias- pro seu passado, Sim, sim. sabe? É regressão, né? Quais são os tipos Essa você de faz? hipnose? Eu faço, mas eu não vejo motivo. Por exemplo, a regressão. Cara, você vai lá... Mas eu já Porque se o ouvi pessoal que vai fazer te regressão- ajuda, não é? Tipo, a descobrir coisas do seu passado que te ajuda a resolver regressão hoje. dentro do clínico, né? Por exemplo, o que eu faço é clínica. É para trabalhar o teu processo de... Você teve um trauma, a gente vai trabalhar esse trauma e tal. Só que tem que ter muito jogo de cintura. No começo, eu falei... Nossa, teve uma situação que eu falei muito. Eu tinha uma pessoa que ela fazia 10 anos, sei lá, 9 anos de acompanhamento com psicólogo. E ela nunca tinha falado sobre esse trauma. Ela veio pra mim, aí a gente foi trabalhando tudo. A gente descobriu que ela foi abusada pelo pai. Ela não lembrava Ela não disso? Ela sabia, Sabia, mas mas ela não. nunca falou. Ela tinha uma briga constante com a situação da vida dela. Nossa. E aí ela falou, como é que você tirou isso de mim? Tirou assim, né? Como que eu sei disso? E quando a pessoa, tipo, eu tô lá, eu falo, eu lembro depois do que eu Sim, falei, quando eu claro, volto? Claro. Ah, é? Sim. É como se você... Imagina assim, você lembra do dia de ontem, uma coisa legal que aconteceu? Ontem? Sim, fui comer com meu marido, com a minha filha e foi legal. A hipnose, basicamente, você vai estar de olho fechado, você vai lembrar. Mas, tipo assim, se for algo que eu lembrei do passado, mas que eu não quero que você saiba, eu falo? Ou não nesse corro caso, esse risco? Depende, na maioria, porque se você tá ali, você tá entregue pra gente trabalhar e resolver o problema. né? Então, possivelmente você Vai vai falar. falar. Quais são os tipos de hipnoses? Eu não trabalho com quadro de entretenimento, que é comer cebola e por aí Aham, vai, sim, né? Porque o meu olhar é mais pra trabalhar o emocional tudo, O né? emocional. Os transtornos, né? Que a gente fala, ansiedade também, traumas. Clínica, né? Que é a hipnose clínica, que é essa área. O de entretenimento. E essa variante do clínica, que é a regressão. A regressão, nesse sentido clínico, é muito interessante, mas tem gente que quer, tipo assim, quer ir na vida passada. Cara, Vida passada. que você Não me interessa. nem acredita. não, eu nem não tive. acredito. Tá. Partindo do ponto, do pressuposto que você tem uma vida passada. Imagina você descobrir que teu filho era uma pessoa, era o teu algoz. A pessoa que te agredia, que te maltratava. Sim. Cara, como que você lida com isso depois? Pra que uma informação como essa? Não vai te beneficiar em nada, Exatamente. né? Então, assim, quando a pessoa ela vem, o cliente ele vem perguntando, por exemplo, suponhamos, né, na carta, eu quero saber se meu marido me traiu. Tá, peraí. E se tiver traído, você vai fazer o que com essa informação? Aham. Não sei. Pra que quer saber, Então, né? verdade. Então, assim,
O meu papel é basicamente fazer você pensar, ter inteligência emocional. Eu trabalho ensinando inteligência emocional. Você trabalha com as pessoas com vários métodos. Em todos os métodos, você acha que a hipnose seria algo melhor? É que Ou depende não? muito. Por exemplo, eu não vendo... Antes eu vendia as ferramentas, né? Os métodos, como você fala. As ferramentas. Hoje eu tenho um método próprio, que eu vendo o aconselhamento, né? Assistência psicológica. Então, quando eu vendo assistência psicológica, ali dentro eu vou usar todas as ferramentas que eu conheço e que eu vejo que pode te ajudar. Ah, tá. Por exemplo, uma pessoa vem pra mim e fala assim, olha, eu quero fazer hipnose. Tá bom, mas só que eu não faço isso em uma sessão. Porque eu preciso conhecer você, eu preciso conhecer, ter ferramentas pra, se der ruim, eu poder Se a pessoa não acreditar, acontece? Você consegue hipnotizar a pessoa? Não, Não dá. porque você precisa aceitar ser hipnotizado. Eu tenho clientes que têm bastante dificuldade. Ah, Então a gente é? tenta, às vezes, 1, 2, 3 vezes, né? É porque Interessante, né? dá comandos, né? Aí você tem que entrar no O comando. seu cérebro tem que aceitar isso. É igual falar pra você assim, acredite em vida passada. Não vou acreditar. Ai, gente, eu já Sabe por comecei que a não rir. vai? Porque você já tem uma É uma conexão crença neural. São as sua crenças já, né? Porque eu, Que você porque eu fala. creio na ressurreição e não na reencarnação. Ah, então, tá É vendo? diferente. Mas, então, nesse sentido, você pode estar hipnotizado, o teu cérebro ele não aceita isso. Porque a crença... a gente adora contar essas histórias. Também Vocês já ouviram gosto. a Também história do peixe? Não. Que a mulher eu acho fritava que o não. peixe sem a cabeça e sem o rabo? Não. Não A conheço. gente já falou sobre Você isso já? uma vez. Eu Pode não conheço, contar. conta aí Deve pra gente. contar. Tá. O marido, toda vez que ia ter peixe, a mulher cortava o rabo, jogava fora, cortava a cabeça, jogava fora. E fritava o peixe só A metade. parte boa. É. E o marido gostava da cabeça do peixe. Ah, E aí ele perguntava, cadê, né, a cabeça? Eu joguei fora. Sempre a mesma coisa. Aí um dia ele falou, mas por que você joga fora? Aí a mulher falou, não sei. Minha mãe fazia assim. Mas por que sua mãe fazia assim? Não sei, vou perguntar. Perguntou pra mãe, a mãe a mesma coisa. Não sei, minha mãe fazia assim. Vamos perguntar pra avó, então. E aí foi indo. Aí quando chegou lá na avó, por que fazer assim? Porque a minha caçarola era desse tamanho, não cabia um peixe. Então eu cortava o rabo e a cabeça pra fritar aquilo que cabia. Que cabia. Então isso formou-se ali uma crença, onde foi passado de pai para filho. E se você vê na nossa vida, por exemplo, esses dias a minha amiga foi em casa, ela falou, o que essa manteiga tá fazendo fora da geladeira? Cara, eu não gosto de manteiga na geladeira. Eu também não gosto. Então, mas é crença? Ela falou, não, mas tem que colocar na geladeira. Meu marido também falou. Eu também Tá coloco duro na pra caramba, geladeira, é você coloca. duro, mas eu coloco. Eu E não coloco, depois não. eu vou e corto como se fosse queijo, fatiazinha e põe no Não, pão. mas é tão endocuçado. Não, eu não tenho Ah, eu acho que vai estragar se ficar fora. Não estraga. Mas Mas em um baita verãozão, Norte e Nordeste não estraga. quando eu compro lá Se tá na estragar, geladeira. não é manteiga original. Mas quando ela nunca foi, né? Igual no interior também. Daí fazia em casa e aquela ficava fora. Mas aqui eu vou no mercado, eu compro, ela tá na geladeira. Daí, pra mim, na minha cabeça, é tipo um negócio que tá na geladeira, Porque se eu ninguém tiro, vai- estraga. Porque ninguém vai consumir lá, vê. É, Ai, exatamente. não sei. Pra conservar. Mas na nossa casa que Você não não dura vai comer nem uma rápido. Ah, semana. na minha dura mais. De uma Na semana? minha, Aham, na dura minha mais. dura mais. A minha também. manteiga dura um mês, cara. A gente Caramba, então. Eu compro, eu vou no Costo, compro aquela que já vem 3. Tem de 3 e 6, né? 4. Ó, Sei eu- lá, eu compro essa Eu daí, sou eu acho que manteiga, dura uns fazem bons tudo. meses. Eu uso manteiga pra fritar ovo, pra Ah, fazer tá. tudo. Eu só pros Pra, pães pra mesmo. fazer macarrão, Pipoca, alho e óleo, pipoca pra e os pão. Só pipoca, pipoca. Também. pipoca, pra bolo, pra untar. Eu não uso uso, pra muita óleo, eu coisa. não uso óleo quase na minha casa, eu Aham, não uso eu também não manteiga uso. quase, açúcar eu não uso quase. Então, tipo, eu compro um quilo, não? Quanto que dá? 1 quilo, não? Manteiga? Não, o açúcar, assim. Ah, 1 quilo. Deve durar uns 3 meses, 4 meses. Na minha casa também, ninguém toma açúcar. A Ninguém gente não usa Os muita meus coisa. filhos tomam Óleo, limonada sem açúcar. Suboi. Todos os sucos na minha casa é sem açúcar. Ai, que gostoso. Né? Aham. Ele sabe o Suco natural, sabor né? das coisas, ele não É, sabe o sabor do dá açúcar. É, porque açúcar mata a gente, né? É Aham. uma coisa que mais mata. E a gente dá chocolate. É, quando eu era criança, o meu pai fazia as coisas com rapadura. Você já ouviu falar em Uhum. rapadura, Do né? Ceará, né?
Adoro, a minha amiga veio do Pará, agora trouxe rapadura. Ela falou, ai, desculpa, só trouxe um Porque o pedacinho. açúcar o verdadeiro, né? Original, sem química. É, da cana. Ah, hoje deve ter, né? Aham. Já deve ter. É, hoje em dia já. Tudo industrializado, É, Eu né? compro aquele açúcar mascavo, né? Que é Em casa pouquinho também é melhor. um mascavo. É, mas deve ter química do mesmo jeito. Eu só uso quando eu faço bolo, né? Porque senão as crianças acham que é bolo salgado. Mesmo assim, eu coloco Bem menos da quantia, né? É, eu mas também o coloco bolo do Brasil menos. É muito doce. É muito doce. É, Eu gostava dos bolos que a Suzy fazia, porque ela fazia do jeito que eu gostava. Ela entendeu Faz, o né? meu paladar. Quase não. coitado, não tem tempo mais não. Vamos inventar o donas, agora Mas ninguém eu mais tem corto tempo. também açúcar tudo pela metade. Eu Da também receita corto do pela Brasil, metade. muito doce. Ela fazia um pra mim que era exclusivo, que era de canela com aveia e banana. Gente, que bolo. Suzy, falando isso, vai fazer um, né? Me convida. Gente, esse bolo era maravilhoso. Ai, gente, falando em bolo, é engraçado, né? Minha mãe sempre tinha, assim, café da manhã, bolo, cuscuz, tapioca, pão, enfim. Então, na minha casa, a gente sempre tinha, assim, o café da manhã, todo mundo, almoço, né? Todo mundo, assim. E eu sempre quis saber fazer o bolo, porque eu achava que meus filhos iam gostar, né? Sim. Porque eu gostava disso. Cara, eu não sabia fazer bolo. Olha, eu fazia bolo toda semana e jogava no lixo, você acredita? Nossa. Durante anos. Nem meu marido comia, nem pra disfarçar. Às vezes eu colocava até sal no bolo. Nossa, Você Errava. aprendeu? É, Agora? hoje, bolo de aniversário, sabe aqueles bolos bonitos assim? Eu faço tudo com meus filhos no aniversário. legal. Ai, que Mas legal. treinei anos, tá? Mas eu não sei fazer bolo. Aí os meus bolos sola. Aí o meu marido fala assim, é assim mesmo? Essa é a receita. Tadinhos. Era pra virar pudim, bolo pudim. Fácil, ó, você não abre em 30 minutos e você põe o fermento no final. Esse é o segredo. Vai dar certo. Então, aí voltando pra hipnose, Tá. eu conheço uma pessoa que ela morou aqui um tempo no Japão e ela fez a hipnose. E ela só lembra que ela mergulhou na hipnose, ela não lembra que ela acordou da hipnose. E ela acha que ela tá hipnotizada até hoje. Nossa, Tá existe louca? isso? Nossa, Não, Eu tem acho como que você não dá. voltar, não dá. Ela fala, se eu falar com ela agora, ela vai dizer que ela vive hipnotizada, por isso que ela não consegue, tipo, trabalhar, Ai, não gente, consegue mas se é relacionar. pode ser, Não, pode é ser, isso, né? mas é verdade. É confortável pra mim contar Pensar. uma história como essa pro meu bem. com certeza. Isso aí que é Pra me tirar a minha autorreflexão, responsabilidade, né? Exatamente. Eu Das falo muito coisas. disso, autorresponsabilidade. Quem que tem autorresponsabilidade? Quase ninguém, cara. Aí ela fala que quer fazer a hipnose pra Pra poder, poder acordar. Ai, gente. Eu acho que também não dá por muito tempo. Eu assim. também acho que Não, não. você não tem como. Até porque quando você entra em hipnose, você ainda tá Você já consciente. fez, Suzy? Eu já fiz essa de... E como você se sentiu? Tipo do Pyong, sabe? Que é Ah, só de tipo, entretenimento. Mas como você se sentiu? É. É normal. Você não só que sentiu o cheiro? Cheiro Cheiro do de quê? O sabor? era... No caso que ela fez comigo foi de ficar Foi com a feliz e Alice, triste. você fez? Não, foi com a Dani. A Dani Hasegawa. Não. Teve também a Dani, alguma coisa de Hamamatsu que veio em um dos cafés. Você tava? Não, acho que não tava. Em um dos cafés veio. É Dani. Gente, esqueci agora o sobrenome dela. E ela fez, em um dos cafés ela fez isso. também, Então, do Feliz que e Triste. teve lá o curso de PNL do Sam, né? Que ele vendeu lá no Revolution. Daí eu fui fazer o curso e a Dani fez também. Daí aí eu falei, ai, gosto dos seus vídeos e tal. Aí ela falou, então vamos fazer, pro pessoal ver, né? Porque ninguém tinha visto ao vivo ainda. E você Aí foi ela de- fez. Você foi de boa? Nossa, É, foi lá que a gente se conheceu, Suzy? foi no Revolution. Foi, né? E daí, mas Suzy, tem- como Mas você tem, se né? sentiu? Então, é tipo, normal, assim, ela dá uns comandos, tipo, você meio que relaxa muito, aí depois você acorda. E ela fala assim, a hora que eu tocar aqui, você vai se sentir feliz, a hora que eu tocar aqui, você vai se sentir triste. E você sente isso que ela fala, mesmo não acontecendo nada. Aí eu queria ver. Hipnotiza ela? Tirando que tinha o cavalinho da chuva. Faz com ela. Essa é uma história que você tá contando pro cérebro. Então, o seu cérebro, ele aceita. Sim, sim. E É aí que ele já você joga tem um no lugar que sentimento. tem que jogar, sabe? A informação onde tem que ir pra ativar esse sentimento. E aí ativa. Mas
é tipo... Eu queria ver, não. Ah, eu queria Alguém também. sendo hipnotizado. Não, eu queria eu. comigo mesmo, porque eu Mas queria se saber a você- sensação. Mas se você Eu vê, queria saber você a não sabe sensação. É, eu queria saber a sensação. É, eu não faço. Eu vejo bastante isso entretenimento. nas séries antigas. Ah, né? não, eu não queria sobre disso aí. Entretenimento. Eu queria, sei lá, ver coisas. Não ver, mas. É igual nesse sentido que eu te De falei, coisas do regressão. passado que talvez que eu possa resolver agora, nesse tenho sentido, sabe? Uma cliente, cara, que a gente fez e ela falava, o fogão da minha mãe, cara, eu tinha esquecido como era esse fogão. E ela, Essa ela sensação contava que eu todos queria. os detalhes da casa, andando dentro da Caramba, que casa. legal. É muito legal. É essa sensação aí disso que eu queria, Se eu sabe? fechar o meu olho, eu lembro de tudo isso, gente. É que Não, mas tem coisas que você não tem lembra. coisas que É, você esse não nego- vai é isso que lembrar. você não lembra que eu Aham. queria lembrar, Que entendeu? é acessar. É. Aí Tem se acontece coisas. uma coisa ruim, a hipnose, a gente conta uma história pro seu cérebro pra, não que, não vou esquecer, não, mas vai diminuir Amenizar. aquela sensação ruim do que aconteceu. Né? Eles falam de ressignificar. Eu não sei se eu... Mas tem como ter acontecido uma história ruim e a gente não lembrar? Eu acho que tem. Não é que Muito. não Não, vai. é, você- Não lembrar é o teu cérebro que bloqueia. É. Agora, dentro da hipnose, ela não vai fazer você não lembrar. Ela vai fazer você... abrir aquilo, tipo assim, né? É tipo assim, você colocar menos peso naquilo, menos dor. É. Porque às vezes acontece algo no seu passado que você não quer ficar lembrando, foi coisa ruim, não é? Tipo assim. Você não acessa aquilo. O próprio cérebro, ele É. acaba bloqueando pra você não sofrer. Freio. Aham. Então Sabe o você que é acaba uma hipnose? Mas são coisas que eu acho que às mudando vezes. até a realidade vendo Assim, diferente porque, pra assim, não eu sofrer. sou uma pessoa, eu sou cristã, né? Então eu tenho uma intimidade tão profunda com Deus que eu confesso tudo a Ele e de volta eu tenho essa boa sensação dentro de mim, essa espiritualidade, sabe? Dessa comunhão. Então eu creio, através do sacrifício de Jesus, ele apagou ali aquilo que era ruim da minha vida. Então eu creio desta forma. Mas se você acredita nisso, isso acontece. A gente tá falando de física quântica. Sim. Então não teria como eu voltar no passado que Deus já apagou. Não, então você não tem Sabe? motivo pra fazer isso. Isso, eu não Né? tenho motivos. Porque Justamente. você tá trabalhando essa Porque não situação, tem nada essa... que me prende lá atrás, sabe? Isso é ótimo, cara. E o autoconhecimento é exatamente pra isso, pra gente largar o que te prende lá atrás. Por exemplo, se você for lá na minha casa, cara, eu tenho tanto certificado que a gente... Isso porque nem tá na parede. Nossa, então, porque quando eu fui, eu lembro que Tem tava um monte, tudo né? cheio de E certificado. assim, o pessoal que tem certificado e faz live mostrando, e eu não faço isso. Mas se eu vou falar pra você, se eu colocar nessa parede aqui todinha, eu forro ela. Só que, por que eu tenho tanto certificado? Minha mãe falava assim que, tem que estudar, tem que formar e tal, né? E tudo aquilo que eu estudei foi pra ela, nada foi pra mim. Então, assim, dentro do meu autoconhecimento, eu fui descobrir isso. Eu gosto de estudar, só que todos aqueles certificados de faculdade, eu tenho 2 faculdades, né? Todos os certificados eram pra ela, não eram pra mim. Porque o que eu queria era fazer psicologia. Como eu não podia fazer psicologia... Lembra do padre que eu falei? Que me ajudou pra caramba e tal. E na minha cabeça, ele falava pra mim assim... A gente é capaz de ajudar o próximo. Eu tinha uma pessoa próxima a mim que, puta, ela era muito zoada, cara. Desculpa. Até hoje ela é muito zoada. E eu acreditava que eu podia ajudar ela. Então, eu queria muito poder fazer algo, estudar algo, que eu pudesse ajudar essa pessoa. Né? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa que me doei muito pro outro. E eu descobri isso dentro do autoconhecimento. Né? Então, quando eu busco autoconhecimento, eu vou enfrentar os meus demônios. Eu vou enfrentar o meu passado, eu vou enfrentar as minhas dores. No entanto, quando eu fui pro Brasil, foi muito difícil, porque assim, eu fui em quase todos os lugares que eu já tinha ido. Eu fiz o máximo pra ir todos os cantos que eu já botei o pé. Porque aqui no Japão, eles têm uma crença, tipo assim, você bateu um carro, né? Um carro branco, um carro preto. A tinta do preto fica no branco, a tinta do branco fica no preto. Né? É um pedaço de você que vai no outro. Hoje aqui eu vou levar um pedaço de vocês comigo, assim como vocês vão ter um pedaço de mim. Vai ficar Legal. um pedaço de você aqui. Então, assim,
esses pedaços eu fui recuperar. Porque aqui, quando acontece um dico, um acidente assim, alguns japoneses que têm essa crença, ele vai até o lugar, porque ali foi um puta de um susto tal, então ficou um pedaço de você ali, né? Eles costumam ir no lugar para recuperar essa parte que ficou. Então, quando eu falo assim da hipnose, eu acho que não necessariamente você saber de coisas normais que aconteceram no seu passado, mas sim de algo que te marcou. Porque coisas difíceis a gente tem na vida. É normal você nem que, sabe? Mas assim, algo que realmente foi difícil, algo que realmente foi ruim, sabe? E que às vezes você apagou ali, mas isso reflete no resto da sua vida, né? É nesse sentido quando eu falo da hipnose, né? Lembra que eu Não falei no sobre a sentido de dor coisas. da rejeição, do não pertencimento e tal? Pra mim, ressignificar, eu não usei a hipnose, porque eu não vou me hipnotizar sozinha, né? E eu tinha um certo bloqueio de assim, em quem que eu vou confiar a fazer isso. Então, cara, eu fui num treinamento com o Paulo Vieira. Vocês conhecem o Paulo Vieira, né? Acho que eu até comentei com a Suzy. Tinha 5.000 pessoas. E eu encontrei com ele em vários treinamentos, assim, por obra divina, sei lá. Você já encontrou com ele? Várias vezes conversar, bater Ai, papo. que legal! Nada A assim gente vai conhecer marcado, umas nada. pessoas grandes, assim, bem legal. Tem um pessoal bem interessante. É que assim, eu não sei fazer marketing. E ela tá aqui no nosso podcast. Ó, no Brasil, eu dei entrevista pra Leila Navarro, cara. Uma amiga querida. A gente fez uma amizade muito legal. Você conhece a Leila? Leila, A você Leila é sabe, né? fantástica. Leila, ela é a melhor palestrante do Brasil. A Leila, a mãe do... Não, a Leila é a... Ah, não, confundi, perdão. Eu confundi com a Nagli. Não, não. Ah, não. A Leila, ela é a única mulher, acho que ela tá no Palestra topo dele. de todos os homens. A palestra dela é sensacional. É incrível. Sensacional Eu não mesmo. conheço. A Se eu Leila eu posso ela. conhecer. Mudou. Não mudou. Ah, desculpa. Pode ser que eu conheça Ó. bem da pessoa. Mudou. Vamos voltar. Ah, tá. Aham. Peraí, essa. Mudou. Ela é porque- muito... Ela é incrível, ela é um conheço. nome muito grande no Brasil. Trabalhava acho que na Globo, ela trabalhou com a Ana Maria Braga. Eu tenho bons amigos, é verdade, eu tenho bons amigos. Uns relacionamentos. Tenho vamos- bons relacionamentos. Então assim, dentro do meu autoconhecimento, aí eu fui fazer treinamento, tive essa oportunidade de encontrar com o Paulo Vieira algumas vezes, assim, porque eu fui no treinamento do Shinya-Shi, que também vocês conhecem, né? Aí tava Não conheço. Roberto Shinya-Shi, que é um dos maiores treinadores do Brasil também. Paulo Vieira, acho que hoje ganha, né? É o primeiro. Paulo Vieira tem, sei lá quantos livros e best-sellers. Aham. Então, assim, ele virou pra mim e ele falou assim: você foi pro outro lado do mundo pra fugir da sua história, de quem você é e da sua família. Agora chegou a hora de pagar o preço. Nunca vou esquecer isso, cara. Que legal. Aí eu dei risada na cara dele, falei, tá de brincadeira, né? Porque eu fui fazer esses treinamentos, eu cheguei em outubro lá, acho que dia 3 de outubro eu cheguei, de 2019, e dia 4 eu já comecei a fazer os treinamentos. E aí foi um treinamento atrás do outro, assim. Então, puto, o cara falar isso pra mim, eu nem vi minha família ainda, cara. E aí, assim, eu nunca tinha voltado pro Brasil. A dor de você... Porque a gente fica totalmente diferente aqui, né? Eu saí de casa com 17 anos. Eu e meu marido tinha 19, eu tinha 17, a gente era muito novo. Então, a gente formou um caráter além da nossa casa. Eu também falo assim que, tipo assim, ao mesmo tempo que vim pra cá e não ter ninguém da família é difícil, mas eu acho que me amadureci muito com isso. Coisa que talvez se eu tivesse lá, não teria, Não sabe? teria, é verdade. Então, Olivia, de certa forma, é bom, né? Olivia, você acredita em maldição hereditária? Depende, cara. Eu acredito e desacredito de muita coisa, sabe? Eu acho conheço assim, muitas pessoas que sofrem com isso. Eu tenho um amigo que fala assim, ele foi adotado, né, por uma família, e ele fala que ele tem muitas dores no corpo, e falaram pra ele que ele tem que procurar a origem dele, pra se libertar dessas dores. não precisa procurar origem, né? Eu acredito assim. Por exemplo, eu dou muito exemplo da minha vida, né? Sempre quando eu falo. Eu sei que no meu passado tem meu pai, ele tem essas crenças, a minha mãe tem essas crenças, tudo.
E isso pesa no meu campo energético. Uhum. É igual uma árvore. Num pé de maçã, você não vai colher pera. Você vai colher maçã. Por quê? Porque tem a genética e a informação de energia, que é o que a gente falou, tudo é energia. Uma vez eu falei pra minha cliente assim, a mesma energia dessa madeira, desse pano, eu falei pra ela, né? Nós também somos... Não, eu não aceito. Eu tô valendo tanto quanto um pano. É muito legal, né? Não é nada disso, cara. Não é nada disso. Ah, você vai explicar. Mas, enfim. Por exemplo, se eu sou adotado e eu não sei que eu sou adotado, isso influencia, sim, no meu campo energético. Um exemplo. Aqui no Japão tem aquela coisa assim, primeiro filho, segundo filho, tem? sim. Se você... Eu tenho uma amiga que ela teve um aborto espontâneo, tudo, e aí o filho mais novo era colocado como segundo filho. Só que ele não era segundo filho, ele era terceiro filho. Então, isso dentro... Mas nela que fazia Não, ser não, assim? ela nada disso. Ela só foi descobrir isso bem depois que ela teve essa informação onde isso atrapalha o campo energético. É frequência de rádio. Porque eu sou quinta filha viva, né? Só que eu tive uma irmã que morreu. Então, assim, no dia do aniversário dela, minha mãe falava, hoje a Áurea faria tantos anos, hoje faz tanto tempo que ela morreu. Então, ela foi muito presente na nossa vida. Quando eu escondo uma informação... Que interessante falar isso. Eu também tive tive o meu primeiro... Eu tive um aborto, acho que eu tinha 19 anos. Depois, com 20 anos, eu tive Meu filho nasceu e faleceu, né? 5 dias depois. E daí, quando eu conto pros outros, eu falo, eu tenho 5 filhos. Mas quando é entre nós, as crianças, eu falo que são 6. Não conto o aborto porque eu tava de um mês, mas o neném sim. Daí, às vezes, quando a gente conversando e tal, e eu com as crianças, eu falo algo de 5 filhos, eles mesmos falam, não é 5, mamãe, é 6, tinha o Pedro, sabe? Tipo assim. E daí é legal, mas pros outros eu realmente falo 5. Voltando de novo, onde a gente quer de novo? Lei do pertencimento. Por quê? Porque eram 6, não eram 5, não são 4. Entende? Então, assim, quando você fala assim, é seu irmão mais velho? Sim, é o meu irmão mais velho. O lugar dele é de irmão mais velho. Quando a gente troca o lugar dessa pessoa para é igual assim, na sua casa. Qual que é a sua função como esposa, como mulher? Isso, isso, isso. Qual é a função do marido como pai? Isso, isso, isso. Se a gente trocar isso aqui, fica legal? Ele não vai fazer as mesmas coisas que você faz e nem você vai fazer as mesmas coisas. Não faz. Já teve tempo de eu trabalhar e o meu marido não. E eu querer que ele fizesse as mesmas coisas que eu fazia. Gente, não faz. Isso é muito legal. Ele porque tem as habilidades dele, eu tenho as minhas. Mas hoje tem muito conflito, por exemplo, casal que eu atendo, conflito porque eu quero que ele faça isso aqui. Eu quero que essa pessoa seja do jeito que eu quero. Não dá. Não é a habilidade Não dele. não é o habilidade. dom. Então, não dá pra você cobrar. Como que você vai cobrar a Suzy fazer uma hipnose? Não estudou Tem pra nem como. isso, né? Sim. Claro, se ela estudar, se preparar, vai conseguir. Sim. Mas agora, nesse momento, não dá. Não. Você fazer um bolo muito perfeito. Não vai sair nada. Mandar eu fritar pastel, cara, nunca, porque eu queimo tudo. Não sei fritar pastel. E é fácil, né? Todo mundo fala que não sei fritar pastel. Quando eu invento de fazer aqueles pastelzinhos em casa, né? Eu gosto de fazer lasanha com a massa do pastel, né? Gostoso, né? De 10, eu queimo... Vamos supor, 10. Eu queimo os 3. Tipo eu queimo uns 10. Eu não tenho nem os Mas 3, é uma eu queimo 10. distraçãozinha, o negócio fica preto. E você sabe que é muito engraçado porque a física quântica, ela fala sobre o olho do observador, né? Como que a gente entende o olho do observador? Por exemplo, a sua amiga acha que ela tá na hipnose até hoje, então ela tá na hipnose até hoje. Isso é fato. É o que ela É o que acredita, ela né? acredita. Porque a gente cocria a nossa vida. Se você não acredita em reencarnação, você pode passar e tá todo mundo vendo espírito, você não vai ver. Ai, meu Deus. Pior que é. Não é? Né, quando eu era criança, a minha família é bem grande, gente do interior, gente, tem cada história. Mas no interior tem de tudo, não é? Tem de tudo. As minhas tias, minhas primas, via falando que viu fulano, viu cicano. Gente, eu nunca vi, mas eu não acredito nisso. Eu tenho um amigo que ele dorme com a luz acesa. Ai, Porque ele tem medo. V. Porque ele disse que já viu
Só assim, Pererê. Mas você sabe, o nosso cérebro, eu tenho medo, então meu cérebro ele vai fazer o quê? Ele vai criar aquilo. É. Quando eu Eu falo acho que que ele eu vi, assistia TV Cultura, aquele... é o pica-pau amarelo. Mas eu, por exemplo, como eu venho de uma linhagem, né, que a gente tá falando do peso da família e tal, todo mundo acredita na minha casa, porque todo mundo lá em casa vê. Isso é tão normal. Quando a gente morava em São Eu teria Paulo, medo. Então, era normal pra minha normal, família, mas é na minha normal. casa ninguém nunca viu, porque eu acho que a gente nunca acreditou nisso, então, sabe? porque daí você, quando, por Mas exemplo, na minha família você toda, não tio, acredita, prima. você corta essa ligação com a família, maldição energética, familiar, Aham. sei lá, e a partir daqui é outra história, é outra energia que se forma. Na minha casa tinha, na cozinha, tinha um corredor. Então, assim, pra você entrar na porta, você tinha que passar pela janela da cozinha pra entrar. Então, você via a pessoa passando, né? Aí ficava todo mundo olhando na mesa, assim, todo mundo olhando pra porta. Ué, cadê? Não tem ninguém. Então, era o homem de branco que a gente falava. Ai, que E vocês não horror. ficavam com medo? Então... Porque, tipo, eu não acredito, eu não tenho medo, mas se você tá e vê mesmo, né? Por exemplo, meu filho Você outro já dia- viu, Suzy? Você acredita? Também Meu filho não, né? outro dia Acredita? Ah, eu vi Acredita? uma mulher de branco ali no seu quarto, aqui. Eu falei, você mandou ela embora? Não, fiquei com medo. Falei, com medo de quê? Ai, é um baque. Eu falei, e o baque vai fazer o quê com você? Não sei, não vai fazer nada. Vai lá, manda ela embora. Aí ele subiu lá, disse que mandou ela embora, não apareceu mais. Eu dou permissão para essas energias. É tudo energia. Não tô falando que é um espírito, tudo sim. é energia. Então, eu dou permissão para essas energias estarem ou não próximas a mim, né? Eu que alimento ou não essa crença. Então, é muito de crença mesmo. Eu vejo, e uma vez eu morava em Nagano, um velho acordou. E assim, uma vez a gente estava meu marido estava lá treinando, nadar e tal, e aí tava fundo, né? E aí tinha um menino, assim, eu de olho na criança, né? Preocupada. Não tinha filho ainda naquela época. De olho na criança. Ele, você viu lá? Eu não vi, tava olhando aqui a criança. Aí eu olhei, cadê a criança? Esses pezinhos, né? Esses japoneses, eles se mexem muito rápido, né? Aí tá bom, aí dali a pouco veio a criança de novo. Aí fiquei olhando, sumiu. Falei, caraca. Aí depois me falaram que morreu uma criança afogada ali. Então, assim, normal. Só que eu não quero conversar, não quero bater papo, sabe? Não desejo essas Cara, eu coisas. conversando com você, eu lembro muito dos meus parentes que se reuniam de tardezinha pra contar essas histórias, né? Você falando da criança, meu pai falava que tinha um cemitério lá, que de tal hora, ninguém podia passar daquela rua, porque ia... Eles tinham essas crenças, né? E eu ouvi criança chorando. No interior fala muito essas coisas, E você tem gente. que ir lá rezar não sei quantos Pai Nossos, Nossa, não sei não tem que quantas... rezar não, mas vai embora. Ah, não quero você na minha casa, hein? Pode ir embora. E daí eu evitava ao máximo Com medo. passar naquele horário. Ah, você tinha medo? Eu era criança, né? Então, mas aí, ó, eu tenho medo, então eu prefiro o quê? Não acreditar. Aí eu bloqueio. Ah, tá. Então eu bloqueei. Uhum. Então eu prefiro Eu não não abrir sei se essa eu tenho gaveta. medo. Deixa lá, deixa simplesmente lá. não Eu tenho acredito. medo. Eu acredito, eu Não, tenho eu medo. vou não falar pra você, acredito. se alguém falasse pra mim, eu não ia acreditar. Eu acho que é porque eu também nunca vi. É tipo aquilo lá, eu tenho que ver pra crer, meio que nisso, sabe? Eu também Por sou exemplo, igual eu a trabalho também. com radiestesia. Vocês sabem o que é radiestesia? Não, não. o que é? Radiestesia é... Sabe o pêndulo? Não tem pêndulo? É que eu não tenho nenhum pêndulo, tá? Eu vou tentar tirar meu colar. Antigamente, para eles cavarem poço, eles usavam uma forquilha. Forquilha é aquele pau, tipo baladeira, sabe? E tinha que ser, acho que de pé de goiabeira, uma coisa assim. E através disso eles encontravam aonde passava veio de água. E ali eles cavavam o poço, né? Porque você vai sair por aí cavando o poço. Buraco sem sem saber se onde vai que água vai passa. dar água, aham. né? Mas antigamente tinha isso. Então, a radiestesia, ela capta a energia das coisas, das pessoas, né? Então, eu uso um pêndulo, tá? Esse aqui eu só vou usar meu colar porque, ó, você vai ver a diferença, ó. Tá vendo aqui? Tem muita radiação. Ó como ele mexe bem rápido. Eu não tô mexendo a mão. Isso daí é a radiofrequência. Então, chama radiestesia. Ó a diferença aqui, ó. Que Tá legal. vendo? Aqui não tem
não tem a radiação que tem o celular. Então, com a radiestesia, o pêndulo, a gente trabalha essas energias. Por exemplo, você passa num lugar onde você pegou um pouco de energia ruim. Você Isso é trabalha muito no real, né? ambiente. Até a gente, assim, às vezes eu sou muito animada, alegre, enfim. E daí é muito real quando você tá perto de alguém que é muito baixo astral e que tudo... Gente, você sai até meio jururu também, porque de tanto que a pessoa é pra baixo, né? Isso daí, sim. É, Eu tenho uma... Como é que fala? Eu consigo identificar com muita facilidade a pessoa que tem a energia negativa. Parece que não se une com a minha, sabe? Então, quando eu tenho contato com pessoas assim, eu saio de ombro Pesado, assim. Ó, eu fiquei nessa postura, eu preciso me reestruturar, fazer uma oração, porque eu sei que eu recebi uma carga de energia negativa. Porque o meu corpo avisa na hora. É uma coisa assim, minha espiritual, né? Que eu sinto isso. O meu andar muda, a forma de eu sentar muda, e o meu corpo fica cansado. É uma coisa estranha. Que você recebeu, é igual, tipo, eu não tomo café, né? Mas quem toma café já fica mais acordado, né? Pela cafeína e tal. É uma carga que você tá recebendo. O café vai deixar você mais energético, não sei como. No meu caso, me acalma. Mas é porque o brasileiro toma café desde criança, né? Na minha casa a gente não faz café, por exemplo. Se eu der café para meus filhos, Deus me livre. Em casa também. Só meu marido. A minha psicóloga falou assim, Mari, você vai ficar uma semana sem tomar café. Foi bem na semana que eu fiquei com mais problema de ansiedade. É igual quem fuma, né? Aí ela falou assim, toma café então. Aí eu tomei o café, eu me senti tão relaxada, tão calma, de bem com a vida, que eu falei, gente, eu não posso viver sem café. Eu com a coca. Coca-Cola é um vício bem complicado. Gente, eu fico mó gank se eu bebo coca. Tipo, eu posso não ter dormido a noite inteira. Mas assim... E eu fico gank. E é engraçado que eu falei em casa, eu vou parar de tomar coca pras crianças. Eles não acreditaram. Daí passou uma semana, gente, eu tava querendo matar todo mundo. E daí eles falaram, mãe, vai lá beber a coca. Quer que eu pego pra você? A necessidade do açúcar. Mas minha mãe tomava bastante coca. E eu tomava coca todos os dias, cara. Então eu falava, vou parar. E quando mais você Fala, para, não para. pior. Mais vontade dá de Seca você a boca, tomar. né? Porque o que acontece, desde criança, eu vi ali os meus pais preparando o café. É um ritual, né? Isso. É um E o ritual. preparar do café para eles não era uma simples bebida. Por exemplo, chegar um convidado e servir uma xícara de café era uma coisa assim de honra, sabe? A pessoa se sentia amada. Faz um café ali pro É, compadre. Isso. Nossa, eu tinha uma raiva, por isso que eu não gosto de café. Sempre sobrava pra mim, Não, né? sabe por quê? Minha mãe tinha restaurante, sabe? Legal. Nossa, era um inferno ter que lavar tanta louça, gente. Então, eu não sei. Aí você tinha o vizinho que ia lá, você ter que fazer café ainda na casa. Pensa. E daí se eu chego num ambiente e sinto o cheiro de café, eu me Remete. sinto em casa. É que remete à lembrança da casa. Eu vou na casa de uma amiga minha que se chama Hanai. Oi, Hanai. Então, eu falo o nome dela mesmo. Um dia eu cheguei lá, ela me convidou para um almoço. Terminou o almoço, tudo. Gente, eu tava sentindo falta de alguma coisa. Era Eu, café. amiga, eu posso fazer um café? Que folgado. Ela disse, o café! E aí foi lá, fez o café. Então hoje eu chegando na porta, eu já sinto o cheiro do café. É bem interessante essa relação que o brasileiro tem com o café, né? Porque assim, por exemplo, tem a prima que de vez em quando vem na nossa casa e ela vem e traz o café, porque eles já vieram. E não Tipo, tinha não café. tem café, cara. Dormir na minha casa, se acordar, você não vai ter café. Tem cerveja até. Eu fui visitar um amigo que mora em Tiril, ele tinha mudado pra Tiril, morava em Nishio e mudou pra Tiril. Aí a gente foi lá visitar a casa nova dele e tudo. Antes de chegar na casa dele, paramos na farmácia, compramos o café e levamos. Porque eu sei que ele não toma café. Ele toma Coca-Cola, mas não toma café. Então, da Coca, eu parei. Hoje, se eu paro num convênio... Como que você parou? Trabalhando mesmo emocional. Não, eu não preciso disso. Boca seca, bebe água. O corpo precisa de Eu bebo água. Eu bebo muita água. Eu bebo uns 3 litros por dia, acredita? Não, E mas- mesmo assim... É porque assim, a minha vida é muita coisa. Na minha cabeça, pelo menos, é.
Daí, gente, às vezes eu não como. Daí, tipo, a Coca, ela faz essa função de eu comer. Às vezes eu não durmo. Eu sou aquela pessoa que dorme muito tarde, acordo muito cedo. Então, eu tô com sono, daí eu bebo, eu fico elétrica, sabe? Precisa de terapia. Aproveita, Também acho. aproveita. Eu vou vender aqui, ó. Também. Daí eu bebo a Coca, que, tipo, eu não sinto sono, daí eu me sinto mais ágil. Não, você tá tentando tapar um buraco. Com isso. Provavelmente. Eu já vi, já. Olha, o que você já leu de mim? Eu tô com medo. O corpo Aí eu quero que você explica, faça né? esse O negócio. corpo explica. Eu quero que você faça esse negócio do corpo. Li, mudando um pouco de assunto, a gente tá com um quadro novo que se chama Saia Justa. A gente vai pedir pra você fechar os olhos, colocar a mão dentro de uma caixinha, Ai, gente, vamos pegar alguma coisa E e depois vender pra gente e pra quem tá nos Sem vendo. olhar o que Sem é. olhar o que é. Eu tenho que vender sem olhar. Não, É. olhando. Não, Aí olhar você só pode escolher- olhar e daí você vende. Aí escolhe, Ai, posso ficar pegando? Pode. Pode. só escolhe. Ai, Isso vai ser fácil. Não é aquilo não, tá? Podia ser, né? Podia ser! saiu daí, né? Ih, ó, eu acho que é ser. pra colocar ali. Eu acho que era pra... A próxima. Eu acho que é. Eu também Quando acho. for mulher, a gente deixa pra ver. Seria legal ver uma mulher vendendo. Preciso vender pra vocês isso aqui. É, pro pessoal aí também. Pode ser pra sua câmera também, pra quem tá em casa. Olá, pessoal! Bem, aqui a gente tem um furikake de tamago. Furikake não tem essa tradução pro português, né? Não, né? tem, Não né? tem, não tem. É um... Tipo um temperinho, é um né? temperinho Seria. de ovo que você faz em cima do arroz. O que isso é bom? Isso é prático, praticidade. Se você chegou em casa, não tem uma mistura, precisa fazer uma refeição rapidinho, coloca um arroz quentinho, furikake em cima, pronto, já tá uma refeição. Faz um misoshiro, não precisa de mais nada. Isso aqui é prático, carrega na bolsa. Você pode, de repente, você tá em um lugar, às vezes a gente vai na casa, a criança não gosta da comida que a amiga tá oferecendo. Pega o arrozinho. Furikake, joga em cima do arroz. Prático, baratinho, riacuen e eficiente. E todo mundo gosta, porque é uma delícia. Eu amo de salmão. Aconteceu. Muito obrigada. Vocês compram? Eu compro. Principalmente por causa dos filhos, né? É. Quem tem criança, Toda criança gosta Toda disso, criança né? Pra mim é ótimo, né? É. Eu achei que era um brinco. Gente, a felicidade do meu pequeno é ele ir no mercado escolher essas coisinhas. A Saca foi, ela ama o ampamanda e ela escolheu do ampamanda. Nem sabe o gosto. Não sabe. Mas é do ampamanda, eu quero. Olha, eu fico impressionada, porque as crianças aqui, elas comem arroz com Ruins. furikake. Eu nunca na minha vida comeria arroz Pois com é. furikake no Brasil. Gente, as No Brasil crianças, a gente as não minhas tem. crianças Sim, amam né? fazer o dangô com arroz, mas eles colocam sal. Sabe? No É, coisa e cozinha, faz né? o dangô e come. Então, sabe o que eu tava pensando? Eu falei assim pro meu marido, quando a gente for pro Brasil, eu vou levar uma mala só de furikake. Nossa, Super caro que lá. vem. É. Fui que vem, numa é loja caro. japonesa lá, aí eu falei, peguei assim, falei, nossa, tudo isso? Aí o rapaz falou, não, mas tá barato. Eu falei, não tá barato, eu pago o riacuen lá. Então, aí lá, você veio do Japão, então Então agora eu fiz um bom negócio ter comprado por riacuen. Exatamente. Então, você vai pagar quase 20 reais. Nossa, é muito caro, né, Brasileiro gente? Eu acho que é foi caro 7, esse sei lá, 17. Nossa. Você tinha falado Tinha que antes levar sobre daqui. os arquétipos. Você vai falar pra gente sobre eles? Ah, pegou? no que gosta é pra fazer com a gente. Não sei se é no das- vídeo, das né? cartas, É, legal. mas como é que funciona? Só para as pessoas saberem. Esse aqui é bem interessante. Uma amiga minha que trouxe do Brasil, na verdade. Eu já carreguei. Esse Eu daí eu tenho nunca vi. curiosidade. Esse eu nunca vi. Carregou? Na verdade, Como carrega? eles falam, né? O poder dos arquétipos. Vocês sabem o que é arquétipo, pra começar? Sim. Eu sou, Nós- eu sou heroína. O que eu sou mesmo? O que eu sou mesmo que tá esquecido? Ah, só que esse arquétipo é diferente. É, isso é diferente. Isso aqui é diferente. Ah, é tipo umas cartas, um baralho. É. Só que daí eu acho que eu vou fazer diferente. Vai ficar mais legal. Peraí. O arquétipo, pra início de O tudo, sábio é a Suzy. ele é... Nem lembro quem eu sou. Ele... que eu Era, tipo, coisa de materno, assim, gosta de cuidar de todo mundo. Cuidadora, Cuidadora, eu sou é. cuidadora. Aqui a gente tem uma cuidadora, uma herói e uma sábia. É, Olha só. o trio trio. completo. Eu gosto muito do arquétipo no sentido onde ele é a informação primordial,
Que E aí- arquétipo você é? Não sabe? Eu não me prendo a essas coisas. As pessoas acham assim que arquétipo. No. Eu achei legal pra golfinho, você meio que águia, não sei. Eu não. Sabe por sim. quê? Eu acho que o mais legal é você ser a sua essência Sim, sem sim. rótulos. Porque hoje Mas em eu dia acho que precisa assim, de às vezes rótulos. você já sabe o que você é, daí você vê lá, caramba, tipo, eu sou identifica. isso, né? Eu me Mas não que você identifiquei. baseia naquilo, mas você Sim. saber que você é e olhar, tipo, caramba, eu sou isso mesmo, Eu me né? identifiquei. Trabalhar mais. Eu me identifiquei no herói porque um dos pontos fortes do herói é se sentir na obrigação de você que tem que fazer aquilo, né? Então, isso daí mexeu muito comigo. Eu particularmente, tá? Não quero desfazer sua crença. Eu não gosto do herói, sabe por quê? Porque o herói, ele tem que salvar todo mundo. Mari. Quem Você. salva você? Ninguém. Entende? Por isso que eu tenho problema de ansiedade. Exatamente. Então, por que eu vou... O arquétipo, ele serve Mas não pra tem quê? como eu mudar, porque Claro que tem. me descreveu o negócio. O arquétipo, Eu não quero mais ser heroína. ou você usa, ou você é usado. O arquétipo é isso. Se eu souber usar um arquétipo a meu favor, por exemplo, eu sou uma pessoa que confio muito em todo mundo, eu sou muito inocente. Eu também tenho esse problema. Então, Depois eu uso a raposa me ajuda a ficar mais esperta e não confiar tanto nas pessoas. Entende? Então, assim... Mas a raposa não é a... que rouba? Ela é desconfiada. Se você fizer Desconfiada. um barulhinho, ela já sai correndo. Mas se você, É. você mesmo não ser assim, você vai fazer um esforço pra você ser, né? Não é seu automático, você Não, vai porque ter você que você forçar tá a na ser. energia. Lembra que você falou assim, a energia da pessoa me deixa baixa e tal. Você tá na energia do arquétipo. Se você tá com essa energia do arquétipo e você não sabe usar essa energia a seu favor, o arquétipo usa você. Tá. Entende? Então, assim, eu sou o herói, eu me identifico com o herói porque eu sou assim e tal. Mas será que você tá usando isso como herói? Ou você tá deixando sendo esse herói usada. usar você? Oh, que interessante. Entende? Porque eu não gosto É de legal falar, esse ponto de eu vista. gosto muito da coruja, por exemplo, porque eu sou muito estudiosa, só que agora eu não tô usando coruja porque eu cansei, depois que eu descobri que tudo aquele certificado era pra minha mãe, não era pra mim. Não quero mais saber. Não quero saber de coruja mais não. Tá, explica aí na câmera como é que funciona esse negócio. Eu achei de que esse fosse de animais. Mas Não, é voltado bem pra interessante. Ah. Vamos lá, vamos escolher uma carta do herói. Tá, É assim, é? Vamos lá. É só uma brincadeira. Aham. tá. Essa. Tá. Posso ler? Vou É mostrar pra pra você ela que eu ver. sei ler. Eu vou ler. Tá. Qual que era o seu? Cuidador. Cuidador? Mas não tá como cuidador, tá como o que mesmo? assim? Prestativo? É, prestativo. Escolhe uma sem olhar, por favor. Qual que era o seu? Mas sabe. É mais sábio, inocente e. Ué, Como escolhe é que você a sabe? primeira de Como é sempre. que você sabe? É Governador sábio, um é pouco também. inocente. Cadê o É sábio? sábio, o mais forte é o sábio, né? É, que o O sábio seu. deu É, mais. o meu deu o bobo da corte também. Vamos ver o que O tem meu eu energia de fiz vocês. 2 vezes, deu mesmo. O teste. Não, esse daqui ele não vai mudar o arquétipo, né? Só a mensagem que o Eu vou arquétipo escolher esse traz. aqui, que tá menos brilhantezinho. Ai, nossa, que... Você viu o brilho? Peraí. Aonde você viu um brilho aí, Suzy? Tá Vamos mais lá. fosca. É que é diferente, eu gosto de ser diferente. Isso aqui é só a mensagem, gente, ó. Sim, é igual o bolinho. Em relação ao herói. O herói, ele traz os valores. Meus valores são desafio, coragem, motivação, disciplina, foco, superação e orgulho. Agora eu pergunto, o orgulho serve pra quê? São várias coisas, né? São várias coisas, mas pra mim, o que veio pra mim, né, nessa energia... O orgulho, eu acho que o orgulho ele tem 2 significados. Sim. Tem um significado positivo e o negativo, Uhum. né? O positivo é orgulho do que eu sou. Eu tenho orgulho do que eu sou. Eu tenho orgulho da minha pessoa. E tem aquele lado negativo que é aquela coisa, daquela pessoa orgulhosa que quer ser melhor do que as outras.
né? Então é isso que eu consigo entender de orgulho. Sim, eu vejo assim, existem 2 pontos realmente, onde o orgulho, nossa, eu tô orgulhosa pelo meu filho, pelo meu marido, pela minha amiga, né? Tem essa sensação de orgulho. que é Tô uma coisa orgulhosa boa. pela conquista de uma amiga, tem aquele orgulho bom. Exatamente. E Aham. o outro lado do orgulho, que é obscuro, é eu sou orgulhoso o suficiente para não pedir desculpas. Aham. Isso daí já não combina comigo, porque eu sou muito de pedir desculpa. Né? A gente tem orgulho de não, se não me ligou, não vai me ligar. Também não vou ligar. Exatamente, também não ligo. Isso daí eu faço. Vou deixar de Pensei seguir. nisso, eu até ia vou falar deixar de isso. Quando ela falou, se a Mari não falasse, eu ia falar. Isso daí eu faço. Sim. Porque vou me valorizar. É. Então, assim, Isso daí sou eu. tem que tomar cuidado nesses pontinhos Sim. aqui. Mas aqui, né, desafio, coragem, ação, motivação, disciplina, foco, superação, é só olhar em alguns pontos e ver onde que eu estou realmente usando essa energia de uma forma positiva que traz prosperidade, que traz coisas boas pra mim. Ou, de repente, qual é o meio que eu tô deixando isso em aberto e que eu tô sendo usada por essa energia. Né? É Interessante. bem legal olhar isso. Sábio, foi você que tirou A essa? Suzy é sábia. É Suzy. Ah, pode ser a Suzy primeiro. Vamos lá. Tô com medo. É muito prestativa, né? Tô com medo. Seu ponto são as crenças. Tem muita crença. E isso não tem nada a ver com isso aqui, tá? Crença Sim. de dor, né? Por isso que é o buraco da Coca-Cola infinito. Aham. Eu Nunca não tenho enche. experiência, mas Não, hoje eu bebo sei. água. Aham, Eu entro sim. no convênio, eu compro água hoje. Esses dias. Então, mas é aquilo que eu te falei, eu não troco a água pela Coca. Eu bebo muita água, mas a Coca meio que é um alívio. Acredito que preciso tomar conta de todos, mesmo quando isso exige sacrifício da minha parte ou renunciar às minhas próprias necessidades. Acredito É a vida. que é dado, que é dando que se recebe. Acredito que é dando que se recebe. Se todos fizessem um pouco, o mundo seria bem melhor. Enquanto ninguém faz, eu acabo fazendo um pouco a mais. Meus maiores medos são a ingratidão, o egoísmo ou acontecer algo ruim a alguém que esteja sob os meus cuidados. Minhas sombras são o martírio e a culpa. Minha luz é a compaixão e a generosidade. Te descreveu bem. Tem que tomar muito cuidado com essa culpa, porque a culpa é o peso mais... A dor, ela não dá pra medir, né? Dor dói e pouco, muito dói. Mas a culpa, ela corrói a vida, né? Então, atenção. Atenção para você que... Se identificou também. Se você se identificou... Dá uma ligada pra ali, tá? Pra né? mais Uma aprofundamento. consultoria. Pra ter uma ajudinha aí. Gente, mas não fica assim tudo espalhado não, tá? É mais organizadinha a coisa. Vamos pro sábio. Identidade. Cara, isso é muito a cara. Você é Autêntica, sábia, muito você é autêntica, sábia. né? Meu lema é: a verdade é libertadora. Também sou conhecido como perito, especialista, erudito, detetive, conselheiro, pensador, filósofo, acadêmico, pesquisador, planejador, profissional, mentor, professor ou contemplador. É a Suzy, né? Descreveu a Suzy. É a Suzy. Eu vou acreditar nessa feitiçaria. Feitiçaria. Não é feitiçaria. Não é feitiçaria, é tecnologia. Tecnologia, São energias. técnicas, sabe? E é muito legal, assim, quando a gente percebe que nem assim, igual vocês são evangélicas, aí você falou, não, pode falar, tal. Sim. Eu respeitar, mas tipo assim, não é o outro, é a crença do outro. Sim. Aham. Né? Isso daí é o é espaço incrível. do outro. Aham. Mas tem gente que não consegue, né? Já corta. Sabe, negócio de crenças assim, eu tive uma amiga que ela era uma outra crença bem diferente da minha. É aquela crença bem firme mesmo que crê na reencarnação, sabe? Pra não falar o nome. E a gente se dá muito bem, gente. Se dava, não, se dá, porque a gente ainda tem contato. E assim, a nossa energia é lá nas alturas, as duas. Tipo, de falar as duas a mesma entendi. coisa junto, Que sabe? legal, né?
Sabe que a gente tem aqui um Porque ponto de uma comando. respeita, né? A crença da A outra, né? Aqui a gente tem um ponto de comando, aqui a gente tem um ponto de recepção, é o receptor, né? E é bem legal, porque assim, me ligou, eu tava pensando em você agora, porque você tá mandando energia para aquela pessoa, né? E É muito legal, isso vai. sempre acontece. E quando você pega no celular, que você tá lá limpando a casa, fulano de tal, vou lá mandar mensagem pra ela, larga a vassoura na parede, pega o celular pra mandar mensagem. Ela acabou de mandar mensagem pra você. Aí você, como assim? São as mensagens por Wi-Fi, né? O poder da nossa criação, você criar isso e você criar o grande, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Então, a gente tem essa telepatia. Aliás, hoje nós não temos. Por quê? Porque não está desenvolvido. Por quê? Nosso cérebro é preguiçoso. Não é preguiçoso. Pensar o quão incrível a gente somos, né? O que a gente pode fazer, né? Exatamente. Só que nós somos muito emocionais, né? No geral. Eu. Sabe? Quanto mais racional você é, mais humano você fica. E tem gente que fala assim, é racional demais, não é legal. É super legal. Por quê? Porque você consegue realmente separar, sabe? Separar do sentimento, né? Por exemplo, essa pessoa fez mal pra mim, eu odeio essa pessoa. Não. Essa pessoa fez mal pra mim, ela é desse jeito, ela é o que ela é, eu não tenho que revidar, porque ela é assim. E acabou. Eu não preciso, né, revidar. E é o que ela é. Eu respeito e eu sigo o meu caminho. O máximo que eu não vou esquecer o que ela fez e não vou trazer de volta pra mim, né? Então, isso é ser inteligente. Isso é você trabalhar com o racional, não com o emocional, né? O emocional, ele só atrapalha a vida da gente. Li, define sucesso pra gente. Eu gosto muito dessa pergunta, tá? Sucesso. Cada um pensa de um jeito, né? É legal ouvir. Eu acho que isso depende muito, sabe? O que é sucesso pra mim? Pra mim, sucesso é eu estar em paz e ter as pessoas que eu amo ao meu redor. Pra mim, isso já é sucesso, porque se a gente falar assim, sucesso na vida, pra mim é isso. Sucesso na carreira é o quê? Aí, pra mim, já tem uma outra definição. Então, eu acho que nós somos seres únicos, sim, porém a gente tem várias facetas, como mãe, como esposa, né, como profissional. E o que é sucesso em cada departamento? Então, eu prefiro achar que sucesso é você ter paz, harmonia, né, acho que você ter consciência de que você faz aquilo que é melhor pra você, pra tua família, pra tua casa, não agride o outro. Eu acho que essa definição de sucesso é bem válida, assim, pra mim, né, como pessoa. Muito legal. É muito legal, porque cada um tem um ponto de cada vista pessoa. e é legal um ouvir. ponto de vista. Claro que eu quero ter sucesso na minha profissão. Hoje eu falo pra você assim, eu tenho muito sucesso. Eu fico bem menos na rede social, eu falo bem menos do meu trabalho. Tem gente que fala assim, eu não sei o que você trabalha. Eu falo, tudo bem, é porque não chegou a hora de você saber. E tá tudo bem, né? Então, assim, é um trabalho muito, muito bonito, porque eu acredito muito nisso, eu faço com amor. Porque quem necessita chega até você. Exatamente. Não importa onde você esteja. Eu tenho clientes que vêm de Tóquio aqui. Nossa, E isso é uma Legal isso. satisfação. com certeza. Imagina, eu fico feliz quando vem alguém da rede fala que é de Toyohashi, que é de Mi. Esses dias o cara veio de Mi e eles chegaram antes. E daí só que ele não falou que era de Mi. Daí eles chegaram no 11, 10 e pouco ainda, né? 11 horas. Eu só abro 11h30. Daí ele falou, já tá aberto. Eu falei, não, só abre 11h30. E se ele tivesse falado, eu até abriria, sabe? Daí tá bom. Daí fui lá, 11h30, abri, eles estavam lá esperando. Ele veio correndinho, sabe? Daí ele foi igual e falou assim, você já vai abrir? Eu já. Que a gente veio de Mia, tipo, eles estavam em 3, eles queriam ir embora, mas eu queria tanto comer seu pastel que a gente resolveu esperar. que E tipo, legal. eu fiquei tão feliz, sabe? Claro, né? É muito com legal. certeza. É um Quando... reconhecimento, né, do seu sim, trabalho. sim. E empreendedorismo, como você descreveria? Eu acho que o empreendedorismo é a energia, é o mover dessa energia de fazer acontecer todos os dias. Uau! Que legal. Legal. Gostei. Nossa. Você Eu não achei que respondeu. fosse fazer. Fez coral, Gente, não foi ensaiado nada. Não foi, É não. que mas- geralmente, eu não sei se vocês já repararam, a gente tem as mesmas reações.
nós pensamos, acho que muito parecido. parecido. Muito legal. Então, quando sai a reação é muito parecida É, também. Tipo, nossa. É que é o fluxo, né? Às vezes você tá olhando assim a gente de frente, às vezes a gente tem a mesma reação juntas. Sim. Aham. Pra mim, eu não sei, assim, tem gente que fala, você é muito vendedora, você... Nossa, porque eu vendo... Cara, meu pai tinha... Eu não sei como que fala isso, hortifruti, talvez? Comércio que vende verdura, tudo. fruta. Então a gente tinha que plantar coentro, cebolinha verde, né? E a gente plantava, a gente colhia, a gente vendia. E tinha maçã, tomate e todas essas coisas. Então, desde muito cedo, sei lá, com 8, 9 anos, 10 anos, eu já fazia isso. Trabalho escravo de menor, né? Normal também, trabalhava Comecei desde muito pequena. cedo, eu Também. comecei No muito Brasil cedo. pelo menos naquela época era hoje não é normal mais. se trabalhar Mas desde assim, a cedo. gente... o comércio era numa rua que tinha uma churrascaria e ali era um ponto onde ônibus de excursão parada de ônibus de excursão, é assim que fala, né? Então, a gente passava o dia inteiro descascando laranja, colocando na tarrafinha para fazer os setos, para poder vender à noite. Então, a gente vendia até de madrugada, para depois ir embora para casa. Então, assim, para mim isso é muito fácil, é muito normal, né? Todo mundo fala assim, nossa, você tem muito carisma, depois que conhece. Carisma é muito legal, tal. Mas isso é tão natural pra mim. Mas desde o primeiro dia que eu te vi, eu percebi isso. Ai, que bom. Eu também, no primeiro dia eu não Foi cheguei a super conversar rápido, com né, você. quando conheceu. Mas quando eu te liguei, eu conversei com você, eu falei, caramba, parece que eu conheço ela há muito Que tempo, energia, sabe? a Veia disse, nossa, que energia. Ela é toda animada, tipo, me identifiquei. Não, mas você sabe que só cortando, tem gente que fala assim, já falaram pra mim, a gente até queria convidar você pra participar de tal coisa, e era uma coisa que eu queria bastante participar, e a pessoa não me chamou, porque falou que achava que eu não aceitaria participar. Uau! A gente já tá encerrando, Tá? Já tá indo pro Final. Para quem quer começar a empreender, a ter uma vida fora das Fábricas. fábricas, que conselho você daria? Olhando para sua câmera. Pra mim foi muito fácil, como eu falei, assim, eu comecei você já cresceu, né? com a massagem, eu já sabia como fazer, né? Eu já trabalhava com algumas coisas de técnicas de energéticas, então meio que já sabia aquilo ali. Era o que era bom pra mim, algo que eu conhecia. Então você é boa na costura, você conhece sobre a costura, você é boa no pastel, no cachorro-quente. Então faz aquilo que você é bom, porque não vai errar. Não tem como você errar se você faz algo que você ama, algo que você gosta. Sim, E o verdade. temperinho? O temperinho é um amor. O temperinho é um amor, né? Porque a gente vender... eu vendo, às vezes a pessoa fala assim, mas é caro, né? Tá, mas e quanto custa pra você estar bem? Né? Sim. É caro em que momento? A partir de que momento você acha que é caro aquilo pra você? Seja um pastel, seja uma roupa, né? Seja o que for, qualquer tipo de serviço. Então é isso, ver o que gosta E para as pessoas que ainda não te seguem, onde Aonde elas te te encontram? encontram? Tá. No Facebook tem a página Kirakira Terapias Alternativas, que essa página já é bem antiga. E aí lá tem bastante coisa legal. Tem o perfil Eligiane Fukuda. E no Insta tá @soukirakira. E tem a da Nina. E tem Nina Moda. Na verdade, tem Ninas Moda, que lá a gente tá tendo os calçados, as botas agora. Nossa, moda, a mulherada tá adorando bota. E também, futuramente, a gente vai colocar lá as roupas, né? Roupa mais fechadinha. Mais comportada. Mais comportada. Então, se você não segue ainda lá a nossa página, siga. Tem bastante gente do Brasil no Insta, porque eu trabalho muito com o pessoal do Brasil, né? De forma voluntária. Legal. Eu acho que é dando que se recebe, né? Né? Então, assim, a gente faz esse atendimento também de forma gratuita, o valor que você puder pagar, porque eu acho que Deus é tão maravilhoso na minha vida. Eu não vou na igreja mais, tá? Não frequento.
não tem uma religião, assim, mas eu acredito muito em Deus, no universo. Sim. Ele é incrível, eu falo assim, universo, eu preciso de um cliente porque eu preciso de tal coisa. Aparece 2, 3 clientes. Então, Deus é maravilhoso, né? Essa conexão com a nossa própria divindade. A gratidão, né? né? Gratidão, né? Então, assim, pra mim, eu faço isso e eu tenho um dobro, sabe, de volta, né, o retorno. E aí, primeira segunda-feira do mês, para quem não pode, né, pagar, quem não tem condição de pagar um valor cheio, eu faço os atendimentos de forma gratuita. Pra quem tá no Japão também? Isso para quem tá no Japão, a primeira segunda do mês, né? Que legal, gente. No Brasil, às vezes eu pego pessoas por indicação, porque eu já sei que essa pessoa não vai ter condição de pagar. Né? Aí tem um grupo lá que eu comunico com o pessoal e eu faço os atendimentos online assim. Que legal. E aí tem os meus clientes, né, que são clientes que pagam também lá no Brasil. Igual aqui. Quem não tem, ninguém fica sem atendimento, né? Importante. Você atende pela internet também. Eu atendo pela internet, né? Legal. Tem uma técnica ou outra que não dá pra fazer, porque né, massagem, por exemplo, né? O Access também não dá. Mas é isso, basicamente o atendimento, resumindo, o aconselhamento psicológico, né? Assistência psicológica. E aí a gente faz valor mensal. Tem pessoas que ficam 3 meses e já muda toda a vida. Tem gente que fica um pouquinho mais, né? Então, é cuidar dos pilares, né? Da nossa saúde mental. Eu tenho feito na EAS um projeto bem legal com os jovens, né? Com o pessoal do ensino médio, para trabalhar a inteligência emocional, que precisa muito. Sim. Que legal. Né? Uma escola, não vou falar o nome ainda, porque a gente não acertou nada, uma escola lá na região de Hamamatsu me convidou para fazer um projeto muito legal com eles lá. Que legal. Inteligência emocional com as crianças, atendimento, né, psicológico, porque a gente pega os desenhos das crianças. Você fala que japonês? legal. Eu Você falo. atende criança, tipo, que tá no Japão e não fala tão bem japonês, ou português? Eu não falo Você tão bem o atende ou não? japonês, mas eu atendo o japonês, por exemplo, né? Ah, que legal. Então, eu atendo crianças. A pedagogia, né? Estudar pedagogia veio a partir das crianças que eu atendo. Porque é uma que forma legal. de você... Porque é uma aula, né? A psicologia, a gente tem que ser um professor ali de explicar, de ensinar. Então, a pedagogia veio por isso. Nossa, que legal. A gente precisa encerrar. Sim. Obrigada. Mas, gente, Obrigada, gente. Ter Procura aceitado o convite. ali lá nas redes sociais, que o trabalho dela é bem legal. muito Segue incrível. a amiga do pastel para ficar por dentro das receitas dos pastéis super recheado e saboroso. Ai, Das é novidades, pastel. porque não é só pastel. porque não é só pastel. Pastel, tem mais outras coisas. Segue também a Suzy, ela tá com um projeto de finanças pessoais, tá incrível o projeto dela, inclusive eu participei de um dos eventos Vai ter que ela workshop. organizou e vai ter mais, né, Suzy? Vai, ainda não tem decidido, né? Não tem definido. Então segue nada, ela tá? para ficar por dentro da agenda. Gente, segue também a minha conta, a Mari Kawabata. Inclusive, estou com cursos presencial e as inscrições já estão abertas. Então, se você gostaria de aprender a costurar do absoluto zero, entre em contato comigo. Ai, vou fazer merchan também. Isso, vai. Faz aí. Tem os cursos, né? Tem o curso do Reiki, radiestesia, tarô. Tá fazendo barra ainda? O curso de barra? Eu já não faço mais porque eu entrei em contradição do que eu acredito. Entendi. Eu não acredito que não existe certo e errado, eu acredito que existe o certo, que Ai, eu existe o errado. amei sua posição, porque é incrível você trabalhar aquilo que você acredita. Né? Eu acredito muito, eu uso a ferramenta, inclusive a ferramenta é incrível, né? Incrível, mas se não for bem utilizada, não vai ter sim. retorno, né? Eu sei alguém que fez o curso, mas ela não faz. Quem será? Eu também fiquei sabendo que ela fez, porque eu fiz uma live com uma amiga minha, que ela também tem o curso, e ela falou assim, eu fiz. Como assim? Ela fez. Olha, é bem legal, assim, sabe? Assim, é um curso incrível, né, Suzy? Foi Assim, bem legal. cara, transformações incríveis acontecem. E as inscrições já estão abertas pro seu curso? Sim, os cursos, eles são particular, né? Ou 2, 3 alunos. Aí eu que ensino legal. a radiestesia, que é com pêndulo, que eu falei. O reiki.
Aí eu tenho cursos que é autoconhecimento, que é pra As pessoas trabalhar. encontram tudo isso nas suas redes sociais? Não acha nada. Mas pode entrar em Em contato. contato Mas com entra em você. contato, que aí a gente vai organizando. Né? Ah, Não que acha nada. legal. Tô precisando de alguém pra fazer isso, Suzy. E para os nossos seguidores tem um atendimento diferenciado? Né? Pelo que eu acredito, né? Eu acho que todo mundo tem aquele Diferencial. atendimento que merece, Uau, profundo. sabe? Uhum. Porque eu só tenho aquilo que eu mereço. Se eu tô vivendo uma situação muito ruim agora, eu mereço passar por isso. Por quê? Pro meu crescimento de entendimento, né? Para que eu possa ser mais do que eu sou. Então, a gente só tem aquilo que merece. Então é isso aí. O atendimento vai ser bom sempre, tá, pessoal? Então é isso aí, pessoal. A gente tá encerrando. Muito obrigada. Gente, compartilha nosso vídeo. Curte, comentem. Segue a Donas, Segue a arroba Donas. podcast Donas. Isso. Isso Ative aí. todas as notificações da Pra Donas. você ficar por dentro de tudo. Não perder Vocês estão nenhum trazendo muita episódio. gente legal. Gente, A a gente nossa tava aqui. agenda Ah, de ontem novembro também tá tava aqui com a cheia. Bárbara. E ela veio também? Veio. Ai, Vai, obrigada. Gente, tchau! Tchau!